desafios pela frente. Mas tem Van Vliet, tem Kyle Lowry, Siakam também, né? Tem que mostrar que realmente ele pertence ao ponto que chegou, né? É uma questão fundamental também em torno do Pascal Siakam. Na temporada passada teve alguns momentos de irregularidade, enfim, outro ano tem uma grande questão. A gente vai para o intervalo, é isso? Vamos para o intervalo e voltamos para falar mais ainda da NBA, a nova temporada, contra as análises precipitadas e tudo aquecendo para o confronto entre Milwaukee Bucks e Miami Heat, que chega daqui a pouquinho aqui na ESPN Fox Sports, juntos na torcida. Let's go! A transmissão da NBA é um oferecimento Ford Territory. Encare a transformação. Budweiser, marcante no começo, suave no final. Claro, conectividade é claro. Samsung Galaxy S20 FE, tudo nas cores que você ama. Bradesco, em 2021, volte a brilhar. TV Samsung QLED. There's a place in your heart and I know that it's Heal the world, make it a better place. Em 2021, volte a brilhar. Bradesco. O Disney Plus já está no Brasil. Mas o que você vai querer assistir? Tem alguém dentro da minha cabeça? Não, mas no Disney Plus você vai ver o que há dentro dela. E aí, o que vamos ver? Um super lançamento? Tem um saindo do forno. Ou pode ver esse filme que te emocionou tantas vezes. E foi mal. Quero assistir algo grandioso. Não, algo grandiosamente pequeno. Calma, vocês podem usar 4 telas ao mesmo tempo. As melhores histórias do mundo estão esperando por você. Disney Plus. Em janeiro, tem decisão. Tem rivalidade. Tem tradição. Tem adrenalina. E tem espetáculo. O caos! Vai ser incrível! Em 2021 começa com tudo na ESPN e no Fox Sports. 2021 é o ano do centenário do Cruzeiro. E para homenagear um grande clube, começamos por um grande goleiro. O time bicampeão brasileiro contra o time recentemente bicampeão da Copa do Brasil. Depende da competição. Mata-mata ou ponto corrido. Fábio repassou sua carreira durante a conversa e destacou-se nos chutes cara a cara. Não tive nenhum problema com o Rogério. Infelizmente, a gestão de grupo que foi ruim. Nesta sexta, 9 da noite, na ESPN Brasil.
huge trade news. Milwaukee reached agreements on acquiring Pelicans guard Drew Holiday. Holiday from the corner, got it. Traded up and got a new. As long as everybody's on the same page, which is to be a champion, I don't see why not be Milwaukee for the next 15 years. E a gente está aqui, a partida de ontem, meu grande Guilherme Giovannoni, a vitória ontem do Milwaukee Bucks, 144-97 contra Miami, como citamos, um recorde, 29 bolas de 3 anotadas pelo Milwaukee, um recorde na história da NBA, e foram 12 jogadores diferentes anotando pelo menos uma bola de 3 por Milwaukee. A única exceção, teve em quadra e não anotou nenhuma bola de 3, foi o Giannis Antetokounmpo, né, 0 de 2. Até o irmão dele, o Thanas Antetokounmpo, acertou uma bola de 3, que foi a primeira bola de 3 da carreira dele, Giovannoni. Pois é, né? Até ele entrou pra festa aí de meter bola de 3, mas como eu citei lá logo no início do abre-jogo, né, Rômulo? Eu tava vendo esse jogo aqui, no primeiro quarto já estava definido o jogo praticamente, né? Teve a equipe do Milwaukee uma defesa muito agressiva, não deixando a equipe do Miami tirar vantagem, principalmente no jogo de pick and roll com o Ben Adebayo, né? E com isso, muito jogo de transição, correndo muito bem a quadra e espaçando bem, né? Fazendo aí com que o Drew Holiday, o Chris Middleton, o DiVincenzo também, muito bem, metendo bola de 3. Enfim, a equipe foi realmente um massacre, recorde de bola de 3, mas dominou também com um percentual de aproveitamento de 3 pontos e de arremesso de quadra também. Aí na tela, o Antetokounmpo também interrompeu uma longa sequência de pelo menos 10 pontos no jogo, né? Teve 9, mas o detalhe é que Middleton, Holiday, DiVincenzo e companhia com uma marca histórica, essa vitória do Milwaukee Bucks, o domínio 144-97, o Milwaukee que no último domingo tinha sido derrotado pelo New York Knicks no Garden, né, que antes no Natal tinha vencido por 39 pontos o Golden State e que na estreia perdeu para Boston por 1 ponto. Então, excetuando a derrota contra Boston, as partidas do Milwaukee Bucks são partidas decididas de forma bem precoce. E aí na tela, essa foto, tem que ficar essa foto mesmo, né? Aquela anterior realmente era terrível, essa tá ótima. As chaves do Guizão para Miami e Milwaukee na sequência aqui na ESPN. O Miami Heat precisa melhorar o seu balanço defensivo, né? Acabou sofrendo muito com o jogo de transição do Milwaukee. Claro, atenção às bolas de 3, né? Estava um pouco mais próximo porque a equipe do Milwaukee tá muito acertada. E a agressividade no rebote foi dominado no jogo de ontem, então precisa ser agressivo nos rebotes de ataque e proteger melhor os rebotes da defesa. Já o Milwaukee, continuar esse jogo de transição, fazer trocas defensivas para que a equipe do Miami não crie vantagens em situações de pick and roll, e a bola menos na mão do Giannis. Por quê? Porque o Giannis joga melhor quando a equipe do Milwaukee joga melhor quando a bola está rodando, né? Não fica muito presa na mão dele. A equipe do Miami defendeu muito bem isso nos últimos playoffs. Então, aparentemente, a equipe do Milwaukee entendeu isso no último jogo. Precisa manter isso. E como citamos, né, Giovannoni, estamos chegando na reta final do nosso Abre o Jogo. Devido à questão da pandemia e os protocolos de segurança, é algo muito recorrente para a temporada NBA, esse cenário. Como, por exemplo, estão vivendo Milwaukee e Miami, que se enfrentaram ontem e se enfrentam novamente hoje, né, para a questão de redução do número de viagens. Então eu te pergunto, para encerrar esse Abre o Jogo, você como ex-jogador profissional, você gostava dessa situação de enfrentar a mesma equipe em um intervalo mínimo, não sendo um cenário de playoff, como é isso na cabeça de um jogador profissional? Não é muito agradável, Rômulo, para falar a verdade, né? Mas é claro que o lado bom para a gente que vai trabalhar no jogo, para quem vai acompanhar, é que dificilmente vai acontecer de novo o que aconteceu no jogo de ontem, uma vantagem tão grande. É claro que a equipe do Miami não aceita isso. Você tem um Pat Riley que coloca uma mentalidade vencedora dentro de toda uma franquia e que não vai permitir nunca que uma equipe passe por cima da equipe dele, né? Então, 2 vezes seguida, menos ainda, né? Então a gente pode esperar uma reação muito grande da equipe de Miami hoje, mesmo sem o Jimmy Butler estar em quadra.
Exatamente, Butler não jogou ontem e também não joga hoje, contusão no tornozelo. Intervalo então e voltamos em definitivo com o Miami Heat, Milwaukee Bucks, mais uma atração da NBA na ESPN e Fox Sports, juntos na torcida. Yo, we at the dawn of a new season. Old faces, new teams with title dreams. Who do you believe? It's the real race to the throne. Feels like one team is in the race of its own. Champ back in LA. Steph and Dre coming back to the Bay. Kyrie and KD and BK. And y'all say y'all tried and tested. Feeling a bit disrespected. Forget the skeptics. Expect the unexpected. The freaky and Joker. Luke and the beer too. Last year's rookies is here too. Year two. Fear who? Locked in, staring it down. It's all said and done. Who gon' be wearing the crown? When I'm balling up the truth, taking it home. Who wearing the crown? Ready to ball. Premier League. 2 jogos para relaxar no primeiro dia do ano. É do Everton! Às 2:30 da tarde. Se joga no sofá porque tem Everton e West Ham. E às 5 horas, continue seu repouso de olho na telinha. Tem Red Devils em campo, Manchester United e Aston Villa. Nesta sexta, ao vivo e exclusivo, Premier League na ESPN. 2021 é o ano do centenário do Cruzeiro. E para homenagear um grande clube, começamos por um grande goleiro. O time bicampeão brasileiro contra o time recentemente bicampeão da Copa do Brasil. Depende da competição. Mata-mata ou ponto corrido. Fábio repassou sua carreira durante a conversa e destacou-se nos chutes cara a cara. Não tive nenhum problema com o Rogério. Infelizmente, a gestão de grupo que foi ruim. Nesta sexta, 9 da noite, na ESPN Brasil. Saudações, fã de esporte, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à NBA na ESPN. Olha ontem, 144 pontos, o maior número de pontos cedido pelo Miami Heat em casa na história da franquia. Também 47 pontos, empatada com a terceira pior derrota de uma equipe que no momento defende um título de conferência, como é o caso do Miami. Como citamos, 29 bolas de 3 anotadas pelo Milwaukee Bucks, um recorde na história da NBA, ultrapassando, quebrando o recorde anterior do Houston, de 27 bolas de 3 anotadas em abril de 2019, num jogo contra o Phoenix Suns. E também 12 jogadores diferentes anotando pelo menos uma bola de 3. O único que não anotou foi Giannis Antetokounmpo, 0 de 2 no perímetro. Foi um domínio realmente avassalador do Milwaukee Bucks, que vinha de derrota, tinha perdido para o New York Knicks no domingo à noite, na meca do basquete, no Madison Square Garden, em Nova York. Devido a protocolos de segurança e de saúde em meio à pandemia, a esse cenário de noites seguidas com as equipes se enfrentando de forma consecutiva, é um cenário que vai ser recorrente ao longo da temporada. Então, por isso, se enfrentam novamente Milwaukee e Miami em toda essa questão de redução do número de viagens. Aí o detalhe e o destaque para o Chris Middleton. Este é o Drew Holiday, na sua primeira temporada com o Milwaukee, ex-jogador do New Orleans Pelicans. Ontem, 24 pontos e 6 bolas triplas anotadas em 10 tentativas. Eu sou Rômulo Mendonça, ao meu lado virtualmente Guilherme Giovannoni, para Milwaukee, Miami, mais uma noite de NBA na ESPN. Novamente, boa noite, Giovannoni. Boa noite, Rômulo. Boa noite, amigo fã do esporte, fã da NBA. Mais um dia de um jogão, né? Se você acha que hoje vai ser um jogo fácil porque viu o resultado do jogo de ontem, está extremamente enganado. O que essa equipe do Miami mostrou pra gente na temporada passada é que é uma equipe muito aguerrida, que joga um basquete coletivo bastante interessante. E o que a gente viu ontem foi um dia típico para eles, né? Se tem uma coisa que nem Eric Spoelstra, nem o Pat Riley, que é o presidente da franquia, vai deixar, são 2 derrotas consecutivas dessa maneira, né? E então a gente pode esperar muito sim de um jogo
bastante interessante hoje. A gente vai vendo aí o Iguodala e o Avery Bradley, 2 jogadores bastante experientes. O Bradley que já parece bem encaixado com essa equipe de Miami também. A gente pode esperar um grande jogo com os principais aí, pontuadores do Miami, né? Não teremos o Jimmy Butler hoje, mas a gente pode ver uma grande prestação do Ben Adebayo, do Dragic, que está vindo do banco de novo, né? Então jogando muito bem. Então, grande expectativa para o jogo de hoje, Romulo. Aí o Tyler Hero, você viu o Andre Iguodala, que não jogou ontem, né, poupado pelo Eric Spoelstra, mas vai para a partida de hoje o Iguodala. Também números do Tyler Hero, que teve 23 pontos e 7 assistências na derrota. Vamos ao intervalo e voltamos em definitivo com Miami Heat, Milwaukee Bucks, NBA aqui na ESPN. Hero for 3. Kaboom. Tyler Hero. 20-footer Hero. Tyler Hero. A transmissão da NBA é um oferecimento Ford Territory. Encare a transformação. Budweiser, marcante no começo, suave no final. Claro, conectividade é claro. Samsung Galaxy S20 FE, tudo nas cores que você ama. Bradesco, em 2021, volte a brilhar. TV Samsung QLED. O que faz a Budweiser ser a Budweiser? O sabor marcante no começo, suave no final. Budweiser, King of Beers. Beba com moderação. O que faz você louco por futebol? O que faz você sonhar? Ir fundo? Chegar longe? Habilidade, inteligência, é tudo junto, irmão. É na batida da bola. Vai que você tá preparado. Corre, faz história. Faz o Sporting Bet aí. Toque minha música favorita. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching. Every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. O Disney Plus já está no Brasil. Mas o que você vai querer assistir? Tem alguém dentro da minha cabeça? Não, mas no Disney Plus você vai ver o que há dentro dela. E aí, o que vamos ver? Um super lançamento? Tem um saindo do forno. Ou pode ver esse filme que te emocionou tantas vezes. E foi mal. Quero assistir algo grandioso. Não, algo grandiosamente pequeno. Calma, vocês podem usar 4 telas ao mesmo tempo. As melhores histórias do mundo estão esperando por você. Disney Plus. MLB, a principal liga de beisebol no mundo. Rebatidas, arremessos, tudo nas mãos dos melhores do esporte. Tudo na ESPN. Premier League, na ESPN e Fox Sports. Playing at a different urgency and intensity level. Here's Drew missing the jumper. Rebound, Portis put it in easily. I feel like we ain't come out with the intensity that we usually have. But like I said earlier, they was making shots and we was just turning the ball over. Now up top, Forbes, a long 3 attempt. Got it to go. Why not? As players, I think we have to do more as far as, like I said, making extra efforts, just being locked in. So that's the 3rd turnover already for Miami. We haven't even played a minute and a half. It looked like they have been thinking about this game for 80 days.
everybody knows who we are now. You know, they know the Miami Heat can play, and you know we can't come out lackadaisical. Otherwise, you know, we're getting everybody's best shot. This one winds down, and the Heat will wind up losing by 47 points. I don't think anybody feels good about this, right now. And, the main thing is getting ready for a new game tomorrow. But, this result happened for a reason, too, and you don't want to disregard that. Tomorrow, we're going to have to come out with a lot more energy or we'll get embarrassed again. ESPN e Fox Sports juntos na torcida. Vamos juntos com a NBA na ESPN, a última transmissão de 2020 da NBA na ESPN. Holiday, DiVincenzo, Middleton, Antetokounmpo e Brook Lopes, Hero, Bradley, Robinson, Iguodala e Adebayo. Quintetos destacados para você. Venha conosco, NBA aqui na ESPN, a nova temporada, a melhor e maior cobertura da NBA é aqui na ESPN. A NBA te chama para a ESPN. Você com Guilherme Giovannoni nos comentários, Romulo Mendonça na narração, a partir de agora com Miami Heat e Milwaukee Bucks. A geração é da Fox, de Miami, da Flórida. Então, toda a abertura girando em torno da derrota impactante de ontem, 144-97, uma derrota realmente histórica pelos números. A vitória do Milwaukee Bucks foi estrondosa. Vamos então para o segundo capítulo deste confronto. Aí Hero já acionando Iguodala, que não jogou ontem, hoje começando e não convertendo. Chris Middleton para a primeira ação de ataque do Milwaukee Bucks. Nessa noite, trabalho de meia quadra com Drew Holiday. Aí Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo, 2 vezes MVP, temporada regular nas 2 últimas temporadas. Antetokounmpo para Holiday, que já vai para o arremesso mesmo contestado. Rebote aí com Tyler Hero. Inovação do Miami Heat. Aí com Avery Bradley, ex-Lakers na última temporada. Duncan Robinson, Hero, Adebayo e Iguodala. E cometendo turnover. Ontem foram 22 turnovers de Miami, resultando em 31 pontos para os Bucks, que agora também cometeram turnover, viu? Guilherme Giovannoni. Exato, a gente está vendo aqui um início de uma defesa bastante interessante do Milwaukee, né? Onde eles flutuam bastante com o jogador que está defendendo, tanto o Adebayo quanto o Iguodala, né? Para colapsar bem o garrafão. E aí sim, os outros 3 mais próximos que são arremessadores, o Tyler Hero, o Avery Bradley e o Duncan Robinson. Esses 2 primeiros ataques funcionou bem a defesa do Bucks. Hero aberto no alvo. Diretaço com Tyler Hero. Ontem foram 23 pontos e 7 assistências para o Hero. Liderou a equipe nesses 2 quesitos. E foi a primeira vez na carreira que o Hero liderou o Miami no mesmo jogo, tanto em pontos quanto em assistências. Middleton pressionado pelo Avery Bradley. A ação defensiva de Miami prevalece. Adebayo com mobilidade, ganha a quadra de ataque. Holiday desarma. DiVincenzo avança. Miami lidera por 3-0, mais um turnover aí do Heat. O segundo da noite. Ontem, como citei, 22. Antetokounmpo na minha distância, guarda os 2 pontos iniciais do Milwaukee Bucks. E o ataque do Milwaukee já trabalha de uma maneira um pouquinho diferente em relação à temporada passada, né? Você vê que o Giannis não traz tanto a bola, não fica mais tanto com a bola na mão e faz com que ele participe bloqueando e recebendo bola em situações mais dinâmicas, né? Que batalha, hein? Exato. O terceiro turnover do Miami. Middleton, sai daí, juiz. Chris Middleton invade. Desapou, errou a enterrada. Tá bem aloprado o Chris Middleton. Robinson, Hero. Combate intenso do Holiday. Impressionante como o Miami vai sucumbindo à maior pressão defensiva dos Bucks nesse início de confronto. E o Middleton ficou bravo ali com o juiz, né? Porque na verdade era uma situação até de um possível arremesso. E o juiz acabou atrapalhando ele, o ritmo do jogo. Estava muito mal posicionado o árbitro naquela jogada. Hero. Tem deslocamento de Duncan Robinson. Devolução para Tyler Hero. Holiday no combate. Iguodala aguarda. Robinson. Adebayo, meia distância. Rebote longo com Lopes.
o Brook Lopes. O irmão dele já não está mais em Milwaukee, não. Robin Lopes agora em Washington. O Antetokounmpo, como citamos, só abre o jogo. 12 jogadores diferentes de Milwaukee, anotando pelo menos uma bola de 3 ontem. O Antetokounmpo não converteu. O Giannis, 0 de 2. O irmão dele converteu sim. Agora o DiVincenzo avançando, tentação. E a falta no choque com Avery Bradley. A falta para cima do Donte DiVincenzo. Você vê, a equipe do Milwaukee tenta esse jogo de transição, porque sabe que a defesa em meia quadra do Miami é muito forte. É uma defesa bastante inteligente, né, que sabe aonde deve chegar ajuda, quem deve ser o cara que flutua mais, né? Então a equipe do Milwaukee tem que realmente acelerar um pouco mais para não enfrentar essa defesa estática do Miami. Para o arremesso livre, o DiVincenzo. Ontem ele foi 5 de 6 no perímetro para 17 pontos. O Drew Holiday anotou 6 bolas de 3 ontem para 24 pontos. E o Middleton anotou 4 bolas de 3 no total, teve 25 pontos. Antetokounmpo ganhando a quadra de ataque pelos Bucks. Hero na marcação aí, Drew Holiday contra o Tyler Hero. Vai pro arremesso frontal. Rebote de Bambam Adebayo. Muita mobilidade aí do grande Bambam Adebayo. Ganhando a quadra de ataque, Duncan Robinson. Devolução pro Adebayo. E o choque com o Antetokounmpo e a falta marcada. No alto, nitroglicerina pura. No embate, Adebayo e Antetokounmpo. Vamos ver aqui de novo, eu tava curioso para ver. É falta. É falta, sim. Mas quase que ele pega, hein, Romulo? Mas foi na mão dele. Não, acabou pegando aqui o braço esquerdo. Mas foi um erro de direção do braço do Antetokounmpo, porque na altura ele tava ali para tentar bloquear. Mas que jogada sensacional e assim, é impressionante essa coragem, né? E esse ímpeto do Adebayo de realmente ir pra cravada, sabendo que é o Antetokounmpo que tá ali. Eu tô sentindo essa intensidade maior, também muito em função do que foi o jogo de ontem, hein, Giovannone? Ah, sim, né? Era normal a gente esperar essa reação da equipe do Miami, né? Você vê que eles estão controlando mais o ritmo do jogo, defendendo muito melhor, com pressão na bola e tirando os arremessos 3 pontos. E aí sim, eles deixam esse arremesso que é interessante para a equipe do Heat. Iguodala já para Adebayo. Com liberdade, Avery Bradley não capitaliza. Estava completamente livre o Avery Bradley. DiVincenzo acelera. Ficou pedindo um contato maior. Não foi marcada a falta. Bradley na transição, Miami no ataque. Robinson, dueto aí com Bradley. Adebayo. Brook Lopes monitora. Duncan Robinson já vai pro arremesso impecável. Como é tradicional aí com o Duncan Robinson. Ele começou muito bem a temporada, né? Um aproveitamento aí de 48% nos 3 pontos e quase 14 pontos de média até aqui para ele. Mandou muito bem, em especial no Natal. Na vitória do Miami contra o New Orleans Pelicans. O Milwaukee ontem 29 bolas de 3, por enquanto 0 de 3. Agora sim! 1 de 4, primeira bola tripla do Milwaukee Bucks nessa noite de quarta-feira. Número do Holiday que eu citei agora há pouco. O arruaceiro Tyler Hero se precipitou. Antetokounmpo agradece e vem na transição pelos Bucks. Middleton já. Ação precipitada, rebote longo. Antetokounmpo leva melhor, gira, vai para definição, sai da frente. Antetokounmpo em ação na pintura. Que controle do corpo, né? Você vê que o Adebayo, ele meio que dá uma escorregada e atrapalha um pouco o movimento do grego, mas ele ainda assim consegue se segurar e fazer a bola. Adebayo, a meia distância, anotando 2 aí para o Miami, que retoma a vantagem. Ontem, nesse momento do jogo, estava 10-0, 12-0 para o Milwaukee. Intervalo e voltamos, NBA na ESPN. Ah, conectividade. Conectividade é ter banda larga com fibra quando está em casa e continuar voando quando não está. É ter a maior cobertura 4.5G do Brasil. É já ter o 5G para descobrir um mundo de novas experiências.
Conectividade é ter velocidade e qualidade onde você estiver. Conectividade é claro. Claro, você merece o novo. Bom, estamos de volta ao destaque, né? Interrompida a sequência de 108 jogos consecutivos de 10 ou mais pontos do Antetokounmpo ontem. Numa noite de recorde coletivo do Milwaukee, o Antetokounmpo anotou 9 pontos e viu interrompida uma sequência individual dele de pelo menos 2 dígitos em pontuação. Ironias da noite com o Antetokounmpo, como citamos, o único jogador que entrou em quadra pelo Milwaukee ontem, dos 13 que entraram em quadra em algum momento, o único que não converteu nenhuma bola de 3. Mas o irmão dele, o Thanasis Antetokounmpo, que chegou a partida de ontem com 0 de 11 na bola tripla na carreira, anotou ontem a primeira bola tripla da carreira dele. Então, a família não passou em branco, não. Um ponto de vantagem para Miami. Agora o Chris Middleton e a falta do Avery Bradley. Como a gente costuma dizer, né? O irmão dele estava empurrando o caminhão na descida ali, né? Todo mundo entrando na festa e ele aproveitou. E essa derrota de Miami por 47 pontos igualou a pior derrota em casa da história da franquia. O Miami, em 1988, perdeu para os Lakers do Pat Riley como técnico dos Lakers por 138-91, 23 de novembro de 1988. Ontem, uma derrota, pelo menos na pontuação, no mesmo padrão. Augustin, ex-Orlando Magic, agora enquadra também o Bob Portis, também ex-New York Knicks e Chicago Bulls também enquadra. Tinha uma violação de cronômetro, mas antes o desarme. Goran Dragic em ação. E ele sempre dá aula. Aulas e palestras com Goran Dragic. Que finta espetacular que ele dá, né? Deixa o Antetokounmpo ali em xeque, porque sabe que está o Ben Adebayo chegando para fazer a enterrada. E aí, com a finta, ele faz uma bandejinha bem simples, mas que deixou aí o grego vendido. E ontem o Dragic só jogou no primeiro quarto. E aí, o Iguodala tapa para o desarme para cima do Augustin. E depois a finta e a bandeja do Dragic, que foi destacada pelo Guilherme Giovannone. Agora o Chris Middleton para o arremesso livre. A pior derrota da história do Miami como franquia segue sendo uma derrota em 1991, quando perdeu por 148-80, 68 pontos. Uma derrota para o Cleveland Cavaliers em 1991. Cavaliers na época do Mark Price, grande armador, Brad Daugherty, Larry Nance e companhia. Isso em 1991. Craig Ehlo também, uma grande vítima costumeira do Michael Jordan. Iguodala, o Ashua, o Precious Ashua, o novato, também enquadra. Dragic buscou ele. Middleton prevaleceu. Já vem no ataque pelo Milwaukee Bucks, o Chris Middleton servindo ao Antetokounmpo.
E agora andou o Giannis Antetokounmpo, a posse voltando para o Miami Heat. E agora sim, a equipe do Miami fez uma boa volta defensiva, fechando bem o garrafão, que a hora que o Giannis recebe a bola, ele assusta um pouquinho e dá uma repicada no pé, cometendo a violação. Outra infração marcada. Ontem Milwaukee também venceu com muita autoridade no quesito rebote, 45-30 nos rebotes na vitória de ontem contra o Miami. Até agora na temporada o Milwaukee com o maior percentual de rebotes da NBA, 55,5, enquanto o Miami tem o menor percentual de rebotes, 45,4. É outro duelo em que os Bucks têm vantagem significativa. Dragic busca espaço contra o Holiday, forçou a jogada, o Achiuwa lutou pelo rebote, ainda o último toque de Milwaukee, ainda a posse do Miami Heat. Está aí o Precious Achiuwa, tem um belo nome. É um nome que acho que quem deve gostar muito desse nome é o nosso querido amigo Ari Aguiar, né? Toda vez que você fala o nome dele, a vontade que vem é falar saúde. É uma piadinha bem sem graça que o Ari vai adorar, sem dúvida alguma. Tinha um kicker na NFL que era o Hauschka, que também era muito tempo no Seattle Seahawks, o Steve Hauschka. Antetokounmpo, Augustin, arremesso foi curto, Dragic apanhando o rebote. O Milwaukee ontem foi aquela doutrinação maravilhosa que citamos, né, com 29 bolas de 3 em 51 tentativas. Hoje, por enquanto, Giovannone, 1 de 6. É uma equipe, uma defesa mais agressiva da equipe de Miami, e uma volta para a defesa também é muito melhor em relação a ontem, né? Muitas dessas bolas de 3 da equipe do Bucks ontem foram em transição, e isso aí deram uma confiança muito grande para a equipe. E você sabe, Giovannone, que ontem foi a primeira vez, além do recorde dos Bucks, né, foi a primeira vez que uma equipe que tentou pelo menos 50 bolas de 3 teve um aproveitamento de 50% ou mais do que isso, né? Nas 108 vezes anteriores em que uma equipe na NBA tentou 50 vezes pelo menos a bola de 3, em nenhuma ocasião essa equipe teve 50% pelo menos de aproveitamento. Ontem também esse recorde, esse ineditismo aí dos Bucks para 56,9% de aproveitamento. Agora teve um bloqueio, uma falta no bloqueio do Achiuwa. E novamente o Augustin no jogo de meia quadra aí pelo Milwaukee. Tenta a invasão, DJ Augustin. Bobby Portis, equilibrado, encontrou o aro, rebote do Dragic. Uma evolução agora o Olynyk, também enquadra o canadense. Kelly Olynyk. Precious Achiuwa. De novo Olynyk. E quem está em quadra? O Thanasis Antetokounmpo. Ontem, pela primeira vez na carreira na NBA, anotou uma bola de 3. Entrando em quadra no primeiro quarto, o Thanasis Antetokounmpo. A equipe do Milwaukee com uma defesa muito agressiva, muita pressão na bola, e está incomodando bastante a equipe do Heat. Tem um break rápido na ESPN. O que faz você louco por futebol? O que faz você sonhar? Ir fundo? Chegar longe? Dom, habilidade, inteligência, é tudo junto, irmão. É na batida da bola. Vai que se tá preparado. Corre, faz história. Faz o Sporting Bet aí. O que faz a Budweiser ser a Budweiser? O sabor marcante no começo, suave no final. Budweiser, King of Beers. Beba com moderação. Every breath you take, every move you make, every bond you break, step you take, I'll be watching. Every vow you break, every smile you fake, every claim you think, I'll be watching you. Fala, fã de esportes, tudo bem? Tem edição nova do Na Quadra no ar, a última de 2020, Gui. Exatamente, né? E o Golden State começando de uma maneira terrível a temporada,
E o Houston Rockets, que começa perdendo, porém com boas notícias, né? O James Harden estreou do jeito que a gente sabe. Tem também Trae Young como grande estrela da NBA na sua primeira semana. Tudo isso na quadra. Você pode ouvir diretamente pelo Spotify, no espn.com.br/NBA e também pode nos assistir nos canais de YouTube da ESPN e também do Fox Sports. É isso, na quadra. E aí em destaque o Antetokounmpo e o duelo da semifinal de conferência na temporada passada, na bolha da Disney, em que o Miami teve realmente um momento espetacular nas vitórias aí contra o Milwaukee Bucks. Destaque para o Tyler Hero, como citei na última noite, pela primeira vez na carreira. O Tyler Hero pela primeira vez foi o líder da equipe em uma única partida, tanto em pontos quanto em assistências, né? 23 e 7 nesse jogo também, que realmente o Miami ao longo da partida acabou se poupando de alguma forma. O próprio Goran Dragic só atuou no primeiro quarto, quando o Miami percebeu que o jogo já estava no padrão inalcançável diante do domínio amplo. O Milwaukee Bucks anotou 83 pontos só na primeira etapa. Foram 16 bolas de 3 pontos só na primeira etapa. Tão bom que esse jogo ontem passou foi na TNT nos Estados Unidos. Agora, jogo equilibrado para a ESPN brasileira, viu, Giovannone? E é o que a gente esperava, né? Essa reação aí do Miami muito mais próximo do que a gente viu na série de playoffs da última temporada. Aí o Bob Portis gira mesmo contestado. Rebote dele, do Tyler Hero. Um dos arruaceiros da NBA, né? Tem o Tyler Hero e o Trae Young, com os dois grandes arruaceiros. Agora ele errou o passe, Augustin interceptou. Jrue Holiday. Augustin já vai pro arremesso impecável. DJ Augustin, veterano, escolha número 9 do draft de 2008 pelo Charlotte Hornets. Já jogou em Charlotte, Indiana, Toronto, Chicago, Detroit, Oklahoma, Denver, Orlando e agora Milwaukee. Connaughton no alvo, diretaço com Pat Connaughton. E 2 assistências seguidas aí por Jrue Holiday, né? Criando uma vantagem, chamando a ajuda e achando o companheiro completamente livre para a bola de 3. Interrompendo uma arrancada de 8-0 Milwaukee com Tyler Hero pontuando para Miami. Holiday. Agora o rebote de novo aí do Tyler Hero. Bom que a gente vai destacando também os novos nomes, tanto de Milwaukee quanto de Miami, para essa temporada que acabou de começar, né? Como citei um pouco aqui do perfil do DJ Augustin, veterana de 12 temporadas na NBA e agora nos Bucks. E a falta para cima do Bob Portis. Aí em detalhe, Bob Portis, que é uma figura meio esquentada, lendo aquela briga dele com o Nikola Mirotic, ainda no período de Chicago Bulls. E o Bob Portis, que estava na temporada passada no New York Knicks, jogou 66 partidas, 5 como titular, e antes foi selecionado em 2015, primeira rodada, pelo Chicago Bulls, onde atuou Giovannone por 3 temporadas e meia em Chicago. Ele terminou uma temporada 2018 e 2019 em Washington, e na temporada passada em Nova York com os Knicks e agora com o Milwaukee Bucks. E ele que já nesses primeiros jogos aí da temporada aparentemente se encaixou bem na equipe, né? Vem com bons números, vindo do banco aí 10 pontos e 8 rebotes para eles, abrindo bastante a quadra também para a equipe do Miami com a bola de 3. Enfim, um jogador bastante atlético que sabe aproveitar bem os espaços da quadra. Então arrancada de 10-2 no momento do Milwaukee. Por isso lidera Dragic. Pobre Di Vincenzo, feito de otário diante da sabedoria plena do Dragic, devidamente alimentado pelo Adebayo. Agora a falta de ataque do Augustin, porque o Goran Dragic estava muito bem posicionado. E a posse voltando. É o Goran Dragic doutrinando de diferentes formas em 1 minuto de ação, Giovannone. Exato, né? Tá aproveitando aí primeiro a bobeada do
do Di Vincenzo, não, era do Pat Connaughton, né? Não, era do Di Vincenzo mesmo, que caiu naquela finta, né? Sim. E agora aí, lendo muito bem o que ia fazer o DJ Augustin para acabar essa falta de ataque, né? É claramente que o Augustin que vai buscar esse contato e ele simplesmente fica parado para sofrer a falta. Agora uma pena, enquanto você vê aí o Vincent, agora enquadra para o Miami também, o Gabe Vincent. Uma pena aí o Kendrick Nunn, Vincent, Kelly Olynyk. Uma pena na NBA Finals a facite plantar pro Goran Dragic. De fora, não converte o Di Vincenzo. E o Adebayo também se machucou também no pescoço, ombro. Kelly Olynyk percebeu, leu muito bem a cratera no garrafão de Milwaukee e guardou 2. Agora o Kelly Olynyk. A gente vai vendo as duas equipes aí rodando uma rotação muito grande, né? Com praticamente todos os bancários, vamos dizer assim, mas que tem uma importância e dá um descanso para os titulares, né, Romulo? Com grande qualidade. Bancários são fundamentais. Thanasis não converteu, então vem mais o Goran Dragic. Connaughton no combate, Kelly Olynyk vai para ação, vai para investida, ainda reclama de contato. Anota 2 pontos mais para Miami, que reassume a liderança. Grande jogo, hein? Nessa noite de quarta-feira, a nossa última transmissão da NBA na ESPN em 2020. Mas ontem já no primeiro dia do ano, hein? Primeiro agora de janeiro, conhecido como depois de amanhã, tem NBA na ESPN. Com Lakers e Spurs, que se enfrentam hoje também. Aliás, daqui a pouco eu destaco o LeBron. Primeiro, Goran Dragic, com grande bandeja, 8-0. Arrancada de Miami, 22-19. Aproveitando agora que o Jrue Holiday está no banco, né? Ele estava realmente colocando muita pressão nos armadores. Agora que são jogadores mais jovens, né? Eles se aproveitando e fazendo os Kendrick Nunn acelerou, foi pra enterrada nefasta. Or do you want a little bit of everything by using bronze and silver? It's your call. Once you pick your jumper, it's time to join the Clippers and test your build in a game against the Milwaukee Bucks. And if you're not feeling one of your builds, you have the ability to make 6 total builds. O já estava na cola dele para tentar o toco. Então ele vai para a enterrada exatamente para evitar qualquer oportunidade de ser bloqueado e ainda acabou sofrendo essa falta. Grande avanço do Kendrick Nunn. A sua segunda temporada na NBA e com o Miami Heat. Vai para o arremesso livre. And getting mentally prepared to compete. Ele na equipe principal de novatos da temporada passada, tem uma grande temporada regular. Na temporada passada, depois perdeu um espaço na Folha. Hi everyone, time to get into it. NBA action on 2K Sports. Joined in the booth with Greg Anthony and Brett Barry, this is Kevin Harlan. Em Zion contra o menino Zion. Menino Zion. He said, I don't need any accolades. I don't like being famous. Yes, for guys to remember how I played defense on them, that respect, that's the only accolade I want. It's fun for me, playing myself to total exhaustion. Kevin? What a great attitude. He is a monster on defense. David, thank you. And a quick look here at some of the numbers for Holiday. And the stat to look at is his steal totals over the last 5 games. He's been focusing more on his defense, trying to be a disruptor, and it's made them a lot tougher on D. A look at the starting group for the Magic. At the 4 and the 5. 22 horas 10 minutos de 30 de dezembro de 2020. Bem-vindos a mais uma transmissão, vamos a mais um jogo da NBA. No real você vai ouvir no fundo aí Heat Bucks, o meu Bucks, como sempre é a zoeira, né? O meu Bucks. E enquanto isso, eu vou jogar na minha carreira também aqui, né? Jogar minha carreira com o Magic contra os Pelicanos de Zion, da Zion Williams.
suave. Now, here's Ball. He is guarded by Silva. Budweiser, King of Creeps. Beba com moderação. To the middle, here's Williamson. It's good. He makes his first shot of the game. And Ball sets up his teammates, and when they're open, quick to whip it around. One of the best ball movers in the league. Now, here's Fournier. And the rejection by Favors. And so it looks like the Magic will retain possession here. Bom, estamos de volta NBA aqui na ESPN do Miami Heat, Milwaukee Bucks. Obrigado pela sua audiência, você que é fã do basquetebol, acompanhando a NBA na ESPN direto de Miami. The Magic need to get a shot off here. Stolen by Holiday. Sua terceira temporada como comandante dos Bucks. É aquela comparação gostosa Kicks it the ball. de primeiro quarto em relação a ontem. Favors passes to Ingram. Inevitável não fazer, mas Puts it up from 12. It's hauled in by Gordon. For Orlando, they won their last contest, that game against Houston. And slam dunk by Vucevic. What elevation. He's a smaller but still determined big man. And he likes mixing it up with his impressive vert. Relaxamento na questão do ataque mental aí do Milwaukee depois de uma vitória. Here's Holiday. Vucevic with the block. They get it back. Here's Favors. That shot off the mark. 18 that time from Vucevic. Essa vantagem do Miami para 3 pontos no início de segundo quarto. O NBA aqui na ESPN Adebayo. Here's Silva. Drops it in from 11 feet. Avança aí pelo Milwaukee Bucks. Tem Brook Lopes aí de novo. The Pelicans have gone just 1 of 4 to get this game started. Ingram left side. That falls. Nice feed that time from Ball. And you cannot give Ingram even an inch of airspace. He's ready to let it go if he gets it. Here's Dimes. He had an 18-point outing in the last game against Houston. Isaac passes to Silva. Magic moving the ball around. Just 5 to shoot. The feed to Vucevic. That one's off. He's now 1 for 2. And typically he has the touch to finish when he's in tight, but not sure on that play. Holiday gets the bucket. Well, you're kind of asking for it. Drew Holiday gets in that close, is probably scoring. And the more you hear about Drew Holiday, a magnetic personality, really connects with his team. It'll be very interesting to watch the growth of Drew Holiday in that aspect this year, Kevin, with all of the additions of young, unrealized talent. Zion Williamson, Lonzo Ball, Brandon Ingram. Drew Holiday has got to be much more of a conductor this year, along with keeping his levels of performance elite. Here's Ball. After the made shot from Nikola Vucevic, and that one, good. I just love watching how he handles the rock. I mean, an ability to get to wherever he wants on the floor. Isaac misses. For New Orleans, they've gone 4-7 from the field, shooting over 50%. And the dunk by Williamson. And yeah, he's 280 pounds, but we've never seen anyone hang in the air like this young man. Williamson is special. Here's Dimes. Taking a look at his numbers, he averages about 7 points a game. That one doesn't go. So the Pelicans will take it the other way. Coming off that win against Philadelphia. Yeah, it was all hands on deck. Helps to get points off the bench when you're on the road. Yeah, I saw the box score of that game the next day, and I thought, wow, that's a huge scoring night. Pretty impressive stuff there. They've wasted no time settling into their offense. The Magic trail by 7. Pass to Vucevic. Will it go? The shot is good from Silva. He's looking confident right from the opening tip. And here's Ball. He'll bring it up for the New Orleans Pelicans. And first time out of the game called for New Orleans. And New Orleans, not the largest market, but a lot to like about living in the Big East. You just said Big Easy in New Orleans, and I saw Kevin Harlan's head whip over here because I know what he's thinking about. Food, baby. Food. But whether it's music, art, architecture, New Orleans has a tremendous culture.
Espontácula, que isso aqui é uma micareta. É uma micareta da Flórida. Agora os Bucks, 17 no perímetro. Vincent municiando o Kelly. Olynyk, que não perdoa também na bola tripla para Miami. O Adebayo faz um trabalho bom e recebe a cabeça no cotovelo, né? E acaba bloqueando com a bola na mão o companheiro com as costas, né? E isso lhe abre uma vantagem muito grande. A partir dali que saiu essa bola em 3 pontos do Olímpico. E a resposta foi do Forbes. 3 pontos de vantagem para os Bucks, não. Jogo empatado. Gabe Vincent metendo a tripla também. Group substitution here for New Orleans. Okafor is checked in for Fables. Hayes comes in for Williamson. Hardy's checked in for Brandon Ingram. And J.J. Redick is subbed in for Drew Holiday. So Orlando going with an almost entirely new group. Ahmed Bamba, he's checked in for Aaron Gordon. Terrence Ross comes in for Isaac. Fultz, he's checked in for Fournier. And it's Carter Williams in for Dimes. Okafor. The shot misses. Great D that time from Vucevic. Right wing. And there's Fultz on the assist from Ross. How about the confidence level with which Fultz plays? When he's close to the basket, he keeps his eyes focused on the rim at all times. Now, here's Ball. A look at his stats. He averages a bit over 8 points a game. Here's Hayes. And again, no good by New Orleans. Not quite enough defense. That time around, just lucky he was off. Here's Bamba, and foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. The raw talent Bamba has, just so impressive. A shot blocking specialist who also makes an impact on the offensive end. First free throw is good. Well, you talk about physical gifts for the game. Mo Bamba, a 7-footer with the longest wingspan, 7'9.5", and that gives him a huge sphere of influence. And he can't hit the second. You look at Bamba able to touch the rim while still on the ground. And he gets off the ground pretty well, too. A good athlete, still getting stronger and developing his feel for the game. But he has something you just can't teach. Now here's Hayes. Still looking for his first bucket in this one. Carter Williams against Ball. Carter Williams, the pass to Fultz. Hits the three-point bomb. And love the mindset of Fultz. If he has daylight to shoot from the perimeter, he shoots with confidence. Okafor finds Ball. Back to Okafor. Ball, the pass to Okafor. And he's fouled pretty hard on that shot, but he's got the chance to pick up the points at the line. This is his first free throw of the game. É aniversário do Papai Lebrão. 36 anos de idade. Completando hoje LeBron James. Pois é, nem parece, né, Romulo? Da maneira como o cara tá jogando, o físico que ele ainda mantém, é realmente impressionante o que ele vem fazendo. E somos privilegiados free throw, no good. New Orleans making a e switch here. Saber que temos ainda mais alguns anos de LeBron James jogando na NBA pra gente poder assistir. Ah, certamente. E eu espero que no fim ainda com o filho dele em quadra. O Bronny, aí o David Chanso não cai. Lopes apanha o rebote, a Chiwa no combate. Intensidade total na pintura, no garrafão. Verdadeiro caos e a posse. And the second free throw, voltando para Miami, para frustração aí so it's Orlando now. Fez monte de estatística nessa Now bola. here's Carter Williams. Still getting warmed up offensively. No scoring yet from him. Uma briga muito grande, principalmente do Down low. novato. Here's Fultz. The basket good off the assist from Carter Williams.
And of the last 6 baskets, 5 have come on the interior. This is just smash mouth, physical basketball, guys. Ball, no good. That is some tough defense there against one of the better finishers in our game. Lays it up and in on the nice reverse. And that's now 9 points for Markelle Fultz. Pelicans trail by 4. Redick with it. 17 points for him last game against the 76ers in Philadelphia. Now the basketball. Latrey. No good there. Back right after this. And thanks again for tuning in. If you're just joining us, we played through 1 quarter of action so far. And guys, for the Magic, what jumps out to you so far? Numbers. Boy, their offense looks really good when everyone's in sync. Terrific first quarter. I couldn't ask for a better one right now. Just a complete rhythm by all the guys who got some minutes. Wonderful start. Okay, this is how the floor looks for the Magic starting the second. Murray out there with Mohamed Bamba. Then it's Markelle Fultz. Then it's Ennis, and it's Augustine in at the 1 spot. When it comes to hustle, effort, who would you put on the floor to get those 50-50 that are just so important? And sometimes, with the win or loss in the balance. And I watched Kawhi Leonard, and even though he's a superstar player, there's still some efficiency in his actions to go and get that ball. He just never stops. He never stops. And so, yeah, he might not get dirty, but he doesn't have to because he outsmarts everybody else to get to it. And we have scrappy guys like Marcus Smart and Patrick Beverly, who we've talked about as being nuisances on the court, but those guys are invaluable to any coaching staff, and when they have those kind of plays, it just gets everybody going and brings a level of energy back to the game. It does energize. Exactly. And foul on the shot, so he'll get a chance at the line. And you don't ever want to get into the habit of letting the offense get to the rim. The Magic shooting their 3rd and 4th free throw shots of the night. This season, in general, has not been kind to them at the free throw line. Only about 71%. Do Miami, né? Olha a diferença aí de volume de jogo. Agora foi o Antetokounmpo que escorregou. O cara foi pro arremesso e não converteu. Vincent abriu um rebote. Esse é o segundo jogo seguido do Miami sem o Jimmy Butler. Conclusão em tornozelo, não jogou ontem também não joga hoje. No good. And the Pelicans making a change here. Holiday's checked in. And a switcher also for Orlando. O Jimmy Butler tá jogando todo tornozelo. Não é porque ele tá numa festa em Mangaratiba, não, hein? Festa maldita. É tornozelo, passa, mas ele não é trouxa. Vem o Force. Avançando o Milwaukee Bucks. Good on the second free throw. Middleton. Trabalho feito, buscou and we played through the first minute here in the second. Force. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time taking the lid off and battling hard on the glass. They hold the advantage here so far. Murray outside. It's to Augustine. Aí o Brain Force. Mas a finta. And it's with the ball. Guarded by Howard. And the clock. Shoots from the high post. Great D that time from Redick. And here's Holiday, who will bring it up for New Orleans. Trailing here by 8. Their next game playing at home as the Nets come into town. That'll be the latter half of this 2-game homestand. Bamba with the block. And the giant wingspan of Bamba strikes again. Just fantastic at spiking shots in a variety of ways. Count the basket. Augustine's got the lead up to 10 now for Orlando. And Kevin, they've dialed up their activity this quarter. We're seeing them convert a lot of those second chance opportunities. Holiday against Augustine. And it goes down 2 points. 7 points for Drew Holiday. Really nice balance, good base, solid rhythm. Holiday can be effective when he's got that kind of stuff from the mid-range going. From the sideline, let's catch up with Hall of Famer David Olden. Well, for Nick Vucevic, there were some great firsts last season. His son Philip was born in December. And then Dad made his first All-Star appearance. Nick is from a basketball family. He said, I'll enjoy telling my son the stories.
like my dad did with me. We'll see if he likes the game of basketball. I think he will. Kevin? Yeah, it's certainly in his genes. Thanks for that report. Very dangerous to leave a guy like that open. Lucky break there for the game. On the wing, Gordon. Now here's Ennis. He's guarded closely. Passes it to Murray. And Augustine kicks to Murray. Back to Augustine. And the call on the shot sends him to the line. That one is on Holiday. No question, he got bumped on that shot. The Magic shooting their 5th and 6th free throws of the game. E a posse voltando para a equipe de Milwaukee. Um pouquinho forte, a equipe do Miami faz sempre muito bem essa situação de cortes enquanto o jogador está com a bola no pivô. Olha a hesitação, eu falava e acabou ainda soltando com a mão direita para evitar o corpo, para antecipar o movimento. Free throw drops for Augustine. Evan Fournier is checked in for Orlando. Holiday. Dimes comes in for Ennis. Já vai para o arremesso Holiday. Grande ação do Drew Holiday. O Milwaukee Bucks amplia a vantagem. O Drew Holiday 3 de 6 no perímetro. That one falls, so he hits both of them. And what an advantage. You really feel like you can always trust him when he's at the line. Pelicans trail by 12. Alvin Gentry has seen a lot in his time around the NBA, and last year in New Orleans, really no different. Injuries and trade demands from their top player. It was about trying to keep things together. I don't know, maybe the reward of all that was the roster that he has in front of him now. Here's Augustine after J.J. Redick's bucket from the arc. Another three that time. A beautiful shot from Silva. Dimes got 7 points. Well, that's a shot he can hit. If you give it to him, you need a little more energy on defense that next trip down. Outside, Redick. Ingram outside. Mr. Williamson. Rebound by the Magic. Bamba's got 4 rebounds in this game. And sometimes when a new front office takes over, a coaching change comes next. But Alvin Gentry continues as head coach with the Pelicans. Well, a good reason for that is the previous relationship that Alvin Gentry had with David Griffin during their times in Phoenix. They've done a tremendous job of setting the table here. A new infusion of talent, different coaches, a change in front office, a new direction from the ownership group. And this is going to give Alvin Gentry the runway to grow and learn with some tremendous young players. Here's Dimes. Zion Williamson making his last shot. Gordon. And then Gordon with the dunk. Scraping and clawing, doing everything he can to grow that lead. Emphatic on the putback stop. Now, team's having a tough time containing him, attacking all the way there. Now a timeout called by New Orleans. Now the shot clock resets to 14 seconds on an offensive rebound. Brent, you like that change? I think digging into the numbers a little bit, Kevin, it only affects about 3% of total possessions. Is that all? Yeah, throughout the course of the year, not in any given game. So it's very minimal what happens. But what I like is that your players have to reset quickly with 14 on the clock. And I think coaches are starting to think about how it is they might have quick sets as opposed to getting the ball to the top of the key, trying to run through a traditional set. Maybe you have quick sets after the reset to get yourself a better shot. Fazendo o que a defesa do Miami tem que se fechar e aí sim colocando a bola em posição para arremessador, eles melhoraram esse aproveitamento. O destaque aqui vai para o Drew Holiday, né? 3 bolas para ele já, mas a maneira que ele se encaixou nesse time, né? Eu acho que é um jogador com muita qualidade. Lonzo Ball is checked in for New Orleans. So Orlando going with an almost entirely new group. Vucevic checked in for Bamba. Isaac comes in for Gordon. Terrence Ross is checked in for Fournier. And Markel Fultz is subbed in for Augustine. Now here is Holiday. 20-point game for him in the win against the 76ers in Philadelphia. And he didn't take any plays off at the defensive end. I mean, he wound up with 4 steals on the night. And it's sent back by Isaac. Wow, how about the read from the young fella
Transição, Isaac is avanço do dependable Miami at Heat. anticipating Duncan when to go Robinson for the já block. vai pro arremesso curto, rebote do Holiday. And it's Orlando's ball. Avançando They're os on a Bucks. 17-6 run. Aí o Pod. Over in the corner, Fultz. Fecha o Forbes. Meia distância. Andou. Here's Dimes, Dada guarded by Holiday. Shooting foul as the whistle blows. He'll shoot 2 free throws. And they're really getting more points at the free throw line here in the second quarter. Orlando shooting their 7th and 8th attempts at the foul line Tendem a tonight. deixar mais esse passo a mais quando é uma situação para cesta, né? Mas quando pega a bola eles são um pouco mais rigorosos. Bom passe. Adebayo acionando o Avery Bradley. Fez aquele corte, invadiu e guardou 2. O Miami tirando muito vantagem agora com a Adebayo no posto baixo, seja com ele definindo Free throw drops for Vucevic. Derek Favors checked in for Hayes. Onde ele é um bom passador e consegue achar o companheiro. Thanasis Antetokounmpo. Tá invadindo. Ele é meio perturbado, meio turbulento, mas ele anota 2. Ele vai ganhando minutos na equipe do Milwaukee Bucks. O irmãozinho aí do Antetokounmpo. Iguodala. Bom passe pelas costas para o Adebayo. Adebayo não converte dessa vez, Chris Middleton. Apanha o rebote, o Portes já dispara. He'll bring it up for the Pelicans. 17-point game. Here's a chance now to catch up with the 4th member of our crew, Hall of Famer David Aldridge. Thanks, Kevin. Well, Dimes in their last game against the Rockets lit up the floor. He scored 18 points and he did a great job of letting the game come to him, connecting on a number of his shots. It was a great combination for a guy who's considered to be more of a role player for his team. See what he can bring to the table tonight, Kevin. David, we appreciate the update. Greg, he was sensational the other night, making play after play after play. And that's what you want. Not only was the effort there, but how about the production as well? He can do a lot of different things, so he falls into these different roles. Which will it be tonight? It's a very efficient 5 for 6 on the game. They should continue to get the ball inside. The defense struggling to contain them. Pelicans trailed by 19. Belo arremesso meia distância. Chris Middleton. E com isso, o Milwaukee Bucks abre 10 pontos de vantagem. 30 seconds left now here in the second. Conversando aí com o André Iguodala. The glass is the difference. It's allowed them to build this lead. Isaac misses. And in transition, it's Ingram. Here we go. And there it is for him. And Ingram is just so long. He covers a ton of space and just so quick in transition. Here's Silva, and he could not get that one to go. A lot of contact, and he'll go to the line for 2. They get Derek Favors. I'll tell you what, he earned his money on that foul. For Orlando, they have scored 6 points from their 8 attempts at the line so far. São 2:22. Eles anteciparam o pick and roll, não queria o pick and roll. He's off on the first. Meu lance livre ainda não está num bom nível. And he sinks the second. Six seconds left to play here in the second quarter. Holiday with the 3, and that one released in time, but no good. And there's no question Fultz has what it takes to be a lockdown defender, using his impressive wingspan and quickness to alter shots. And so it's Orlando with an 18-point lead as the quarter comes to a close. And we'll see if they can keep up their tremendous shooting they've been dialed in so far from the field. And a chance now to send it over to David Aldridge, standing by courtside. David. Thanks, Kevin. Alongside Aaron Gordon. Aaron, you guys came out and played extremely well. What was the mindset in the first half? We just tried to come out here,
really stick to our principles, pick up the pace, and really be aggressive, and it turned out in a high-scoring half. Just the way you want to play. Thanks for your time. Back to you, Kevin. Thanks, David. And we'll be back shortly following halftime to get the third quarter underway. And with a big gap on the scoreboard, the second half begins with very different goals for these teams. One side trying to mount a comeback, one side trying to protect their lead. Dimes has been sensational. And guys, we saw just how tough he can be with the step to the rim. Great job of just attacking that first half. Yeah, nice job of carving his way to the inside with some ease. Not much resistance out there. Our second half of basketball, and presented by Gatorade. Let's see who's all fueled up and on the floor to start the third. So for New Orleans right now, Holiday and Ingram out on the perimeter. Zion is the 4 with Favors at the 5. And it's Ball in at the point. Here's Ingram after the made shot from Silva. Ingram passes the ball. The shot, no good. +8 in the rebound differential. One more reason why they're in control. Marvelous lead pass, and he throws it down. I love watching Isaac find the open teammate. Has great floor awareness out there and just knows when one of his guys has a clean look. Now here is Holiday. He's got 7. Here's Williamson. Favors dishes to Williamson. Shot clock at 6. Feeds it to Ball. 2 free throws coming up, and they call the shooting foul. And for all the drama surrounding Lonzo Ball's entrance into the NBA, one thing is for certain, he can play. And Lonzo will always have the media attention, but the fact is he is a very talented player. His playmaking and passing was as elite as advertised from day one. Starting to find his spots on how he can score for himself. But everything else with his game is what you'd want from an elite point guard. Iguodala acelerando, servindo agora o Dragic. Tenta a finta e sofre outra falta. And that one misses. Well, it was only a short stay in LA for Lonzo Ball. Traded this pass somewhere as part of the Anthony Davis deal. And getting out of LA might be the best thing for him. Still a great defender and playmaker. His best years, without a doubt, could be ahead of him here in New Orleans. Muito forte a bola, porque sabe que tem a chance de contato muito grande. No good at the stripe this time. Second, this is also. I tell you what, it's scary when you think about how much room Ball has to grow. When you factor in how efficient he is already. Here's Dimes. Here's Isaac. And again, it's Orlando with the 3. And their balanced effort at both ends has hushed this crowd. All night long, in control of the pace. You don't want to let go of that rope right now. Now here is Holiday. 7 points in the game, and they get it. Vucevic with the block. Jump ball. Aí detalhe do Iguodala. Gordon, the pass to Silva. Uses the glass to finish the lane. Dimes got 4 points now in the quarter. Well, we've seen that movie a few times, haven't we? An easy bucket in the paint. O Iguodala já defendeu muito bem o LeBron James. Here's Ball. Está acostumado com esse tipo de jogador. NBA Finals 2015. Deu bola presa. Mas hora de subir, só subiu até rebounded by Vucevic. Holiday. Not sure they realize it's not halftime anymore. 4 attempts. And they're still looking for their first bucket. Isaac. And he makes that one. Isaac's got 5 points so far. Offensively, defensively, they are in total control. Yeah, the other team a bit concerned here. They're trailing, and the lead seems to be growing. Timeout called here. The Pelicans decide to talk it over. And they're allowing too many points in the paint. Coach is going to let them hear about it. Yeah, coach knows that. They know that. In the timeout, they're going to hear about it, make the adjustment. A segunda unidade começou e agora nós estamos empurrando o caminhão na descida, né? Estamos empurrando o caminhão na descida aí, fazendo uma grande atuação. Manter o foco. Manter o foco e continuar pontuando. É isso. Continuar sendo efetivo no ataque.
faz a Budweiser ser a Budweiser. O sabor marcante no começo, suave no final. Budweiser, King of... Se bem que acho que agora eu vou pro descanso, né? O que faz você no futebol? A big group substitution here for New Orleans. Okafor's checked in for Favors. Hayes comes in for Williamson. Josh Hart, he's checked in for Drew Holiday. And J.J. Redick is subbed in for Lonzo Ball. The Magic also changing it up. Bombas checked in for Vucevic. Ennis comes in for Jonathan Isaac. And it's Carter Williams in for Dimes. Now, here's Redick. They count on his contributions, currently providing 16.5 points a game. And here's Ingram from the arc to end the cold streak. And it's Okafor missing. And physically, there's no doubt they've been the stronger team. A plus-2 rebound advantage tells you all you need to know. Let's go down to the sideline and catch up with David Aldridge. Well, Kevin, tampering is a touchy subject when it's a word we're hearing more often. Teams want to retain their star players, but they know that there's always talk during a season. Now, teams can only express interest in a player when he hits free agency. Players can talk amongst each other freely all season. Star players like LeBron James are tied into their front offices. Some people wonder if there's much of a difference between what the player says and this team is thinking. Kevin? Good point, David. Thank you. They've been looking out of sync offensively. Yeah, their offense Ah, conectividade. Conectividade é ter banda larga com fibra quando está em casa, continuar voando quando não está. É ter a maior cobertura 4.5G no Brasil. É já ter o 5G para descobrir um mundo de novas experiências. 5G para descobrir um mundo de novas experiências. Conectividade é ter velocidade. Enquanto isso, o Nets e Heat, o pau tá cantando, tá no intervalo, um ponto a diferença. Conectividade, é claro. Claro, você merece muito. Nets e Heat não, Nets e Hawks, né? O Heat tá jogando contra os Bucks e também tá jogo pegado. LeBron James' Twitter handle @King James has served as validation that he viewed himself as someone wearing the crown, even when there was evidence to the contrary. The Raptors, the 2019 NBA champs. Entering 2020, there was a guy named Kawhi Leonard serving as the reigning NBA champion and NBA Finals MVP. There was Kevin Durant and Steph Curry wearing the crown the year before that. There's a new dynasty in the NBA. And the year before that. What crown are you talking about, LeBron James? The critics would ask. Where is it? Evidently, they were never listening to James at all. I will not stop until I see real change. They didn't know championships would pale in comparison to the man he was determined to be. The man that he is. From the passing of Kobe Bryant to a global pandemic. From the stoppage of the NBA season in March to the killing of George Floyd in May that even threatened to halt the NBA season completely. The hope and expectations never departed from the doorsteps of LeBron James. They just morphed into obligations, demands. Don't forget Kobe, LeBron. Speak out, LeBron. Breonna Taylor, LeBron. Justice for Breonna Taylor. Time and time again, the expectations never faded. They elevated. Seemingly in some kind of subliminal way, just to make this mountain of a man crumble to his figurative knees. And just in case James would somehow overcome this all, there was that everlasting reminder of what being a Los Angeles Laker actually entailed. From the days of Wilt Chamberlain and Jerry West, from Kareem Abdul-Jabbar and Magic Johnson, to Shaq and Kobe, when you are the face of this franchise, you win championships. You're a failure. Most folks don't spend their careers, their lives, dealing with such enormous expectations. So as the clock ticks on the year we all can't wait to be over. Just think of all James had to endure. The sadness and heartbreak that came with it. How it all deteriorated into turmoil and disbelief. Yet in the end, James stood tall. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. With the latest crown, his fourth, hovering over his head, his sport, this world.
LeBron James' life with a in huge 37-point lead to end the quarter. Their defense has been terrific in this game. We'll get right back to the action when we return. Estamos de volta. LeBron James completando hoje 36 anos de idade. 18ª temporada na carreira, 4 títulos, 2 aí com Miami, 1 com Cleveland, 1 com LA Lakers na última temporada, nesse singular ano de 2020, na bolha da Disney. E agora buscando mais. São 4 títulos. Caso ele conquiste mais um, ele iguala o Kobe Bryant. Se ele conquistar mais 2, iguala Michael Jordan. Acho que teremos, apesar de já com 36 anos de idade, teremos, hein, Giovannone, uns próximos... Sabemos já que 3 anos, essa mais 2 temporadas, ele continua, pelo menos, né, ele continua no Lakers, por ter renovado e por ter estendido o contrato. E a gente o vê assim, né, fisicamente, tão em forma, assim, que é difícil a gente imaginar ele parando de jogar, apesar de seus 36 anos, em um período breve, né? Então, o que a gente tem que fazer é aproveitar e assistir um dos maiores da história jogando, dentro e fora das quadras, né? Como a gente viu o VT aí, todo o seu ativismo, né? Ele falar realmente pelas causas que ele acredita e pela justiça social, né? É bem interessante e mostra a grandeza do LeBron. Em quadro, eu quero ver no futuro o LeBron ultrapassando o carinha do Jabá, se tornando o maior pontuador da história da NBA, algo bem viável em se tratando de LeBron James. E também no final, viu, Giovannone, aí já com imagens de Miami e Milwaukee, mas depois que encerrar o contrato dele com os Lakers, e caso o filho dele avance e se torne um jogador profissional, o filho jogando com o pai juntos numa equipe na NBA para encerrar de forma bem emocionante a carreira de um dos maiores da história. Milwaukee e Miami são destaque dessa primeira etapa, que foi bem agitada na Flórida, hein? Exato, as equipes começaram num ritmo bem diferente do jogo de ontem, né? A pontuação bem baixa, as defesas predominando sobre os ataques no primeiro quarto, e a equipe de Miami conseguindo abrir uma pequena vantagem ali no final, né, com essa movimentação de bola, principalmente, que a gente está acostumado a ver a equipe de Miami fazer. Depois, a equipe do Milwaukee começou a movimentar melhor também a bola no ataque, batendo para dentro, provocando ajudas, e aí encontrando os arremessadores de 3 pontos, né, fez com que a vantagem diminuísse e eles ultrapassassem no placar. Só no segundo quarto foram 7 bolas de 3 pontos para a equipe de Milwaukee, o que deu essa vantagem para a equipe do Bucks. Problemas para a equipe do Miami é a situação dos turnovers, né? São muitos erros aí, já são 15, aliás, nesse primeiro tempo, e os rebotes ofensivos da equipe do Milwaukee. Isso dá um total aí de 22 posses a mais para a equipe do Milwaukee. E ainda assim o jogo está 5 pontos de diferença, Romulo. Quer dizer, apesar de todos esses erros que a equipe do Miami vai cometendo, eles estão muito no jogo ainda. Se acertar alguma coisa, eles podem até virar. Mas a equipe do Bucks, bem interessante a maneira com que está movimentando a bola no ataque, fazendo com que todos os jogadores que estejam em quadra já tenham anotado. E aí os números da primeira etapa, destaque para o Antetokounmpo, né? 6 pontos, também 6 rebotes, já 6 assistências. Ele já vai flertando com um triplo-duplo nessa noite na Flórida. É a segunda partida seguida entre Miami e Milwaukee, como estamos bastante na transmissão. Ontem a vitória 144-97 do Milwaukee Bucks, um jogo em que Milwaukee quebrou o recorde de bolas de 3 convertidas na história da NBA em um único jogo, com 29 anotadas hoje. O Milwaukee Bucks no perímetro 10 de 23 contra 5 de 16 do Miami Heat. Um fator também fundamental para essa vantagem de 5 pontos da equipe do Milwaukee. A gente vai para o intervalo e volta com muito mais. ESPN e Fox Sports, juntos, a torcida. There's this sense that Milwaukee's a regular season team. They've been better in the rest of the league by a mile. And just were never right in the restart.
with the team. For the last two seasons, the Bucks have followed the same script. They dominate in the regular season, but fall short in the playoffs. The Milwaukee Bucks lose. The best team in the NBA is gone. This year, they're looking to rewrite the ending, and the stakes could not be higher. Giannis Antetokounmpo's Supermax contract looms large. The deadline to sign is December 21st. It's not on my mind. What's on my mind is playing basketball and improving every day. General Manager John Horst was aggressive in his offseason pursuit of a supporting cast for the Greek Freak. They traded away Eric Bledsoe and George Hill in a deal that landed Drew Holiday in Milwaukee. Holiday from the corner, got it. This was something that the Bucks knew they had to do. They had to upgrade this team. It wasn't an offseason without obstacles. A trade package fell through for Bogdan Bogdanovic. They pivoted to a collection of overlooked guards in his place. For Milwaukee, that culture is we're trying to put as many things around Giannis as we can so he doesn't realize that there are greener pastures elsewhere. The back-to-back MVP will bestow the Bucks with a vote of confidence that indeed those moves were good enough if he signs on the dotted line. And if he doesn't, the Bucks will have even more playoff pressure to ensure Antetokounmpo doesn't pen his own Milwaukee exit. Moment there, lapses like this are backbreakers. Now here's more. And the contract structure for NBA first-rounders, 2 years guaranteed, 2 years of team options, qualifying offer. Brent, should we consider changing that up? I think it's working pretty well, Kevin. I think every front office is out there trying to find players out there that are giving you value beyond your contract. And that happens a lot when you're a team that has a first-round pick, 1 through 10, 1 through 20, and you hit on a draft choice. You potentially could get 3 years and sometimes 4 when you have incredible players coming into the league as their first year, changing franchises around. But a player that's providing way more value than the contract that they're getting at that time. So I don't see that changing much. It gives teams a long enough time to evaluate the talent coming in. Seems to be working. It does. And the players that prove it are looking at the calendar saying, could I fast forward 3 years? Because I really like to cash in on what I'm doing for you. Dimes is checked in for the Magic. And a little over 3.5 minutes in the books so far here in the fourth. To the inside, Murray, and he banks in the layup. Murray's got 6 points in the quarter. Now that's the kind of passing right there that makes a difference, not just in that possession, but maybe on your play for the entire game. Now here's more. The pass to Alexander Walker, and Al Farouk Aminu gets the whistle that time. That'll be his second foul of the game. Here's Alexander Walker, covered by Silva. 5 to shoot. Pass to Hart, shoots the 3. Vucevic with the rebound. Vucevic has got 11 rebounds in the game. Now here is Augustine. D right on him. Vucevic up top. 3-pointer. Out of bounds. New Orleans will take possession. New Orleans making a switch here. Hayes is checked in. Vucevic tá errando muita bola que eu tô mandando na mão dele. For New Orleans, they've gotten 4 of their 6 shots to fall so far here in the fourth. A pretty nice efficiency there. Here's Alexander Walker, guarded by Silva. Alexander Walker passes to Hayes. More in the corner from past the arc. And the Pelicans miss again. Orlando's gotten off 4 3-pointers in the final quarter, and 2 of them have fallen. Augustine against Moore. And Augustine kicks to Vucevic.
A three-pointer off the mark. New Orleans has gone 1 of 3 from outside the arc since we've reached the fourth quarter. Hart the pass to Alexander Walker. You know, Brent, something other major sports do, reseeding during the playoffs. The highest seeds always will play the lowest seeds. And do you think the NBA should go down that road? I think the consideration will still be there. I think that conversation is going to happen over the course of the next 2 or 3 years. I don't see it changing in that time, Kevin, but it's healthy to continue the dialogue to the point where maybe we do get there. The first one falls, and Orlando making a change here. Carter Williams is checked in. Off on that one, so he goes 1 for 2 at the line. The team's struggling to come back. He really wanted all of those free throws. Passes to Aminu. Back to Carter Williams. Good ball movement here by the Magic. Here's Silva. He dishes it to Aminu. 2 points. That one goes. Aminu's got his first bucket in this one. And one team is just completely outclassing the other tonight. Spirited performance, and it really ignited what is turning out to be a monster win here for the Magic. As one-sided as it gets today, you know, there were some dominant moments in about every facet of this game for that team. Yeah, I mean, Kevin, it's hard to think of what didn't go right for them. Game planning by the coaches, execution by the players, everything was just on target. And it'll advance their win total up to 12 on the season. And so they win their first game against this squad. It's a 2-game season series, and they'll be going for the sweep the next time they face off. And guys, one of the steady and outstanding players putting in another impressive performance. It was a big-time outing for Vucevic. Just a force on the glass. Did a fantastic job crashing the boards and coming up with seemingly every rebound. And I love the way he uses his size there to make sure he gets that board. Time called here. The Magic decide to talk it over. They're in front by 41. 3 seconds left to play here in the fourth. Guys, your thoughts? Esse tempo de forma intencional, tá? Sometimes you want to have these teachable moments on the floor and not in the next day's film session, so coach electing to do that here. Eu gastei esse tempo de forma intencional. Só pra ver se aparece uma coisinha aí. Vamos ver se aparece. Tinha nada que pedir esse timeout, tá? O jogo já era. Vai dobrando. Se a aposta é 41, a gente dobra. Entendeu? A gente dobra a aposta. Vamos ver se aparece o que eu tô pensando que possa aparecer. And now we've got a moment for our Jordan player of the game, Nikola Vucevic. And he's been out there doing his thing, just dominating on the glass. There aren't many players who put more into their rebounding than he does. And we saw that again tonight. Nobody could match his effort on the board. And at last, he gets a little redemption. You know, it's been several games since he's been at his best. He's really been having a tough time. And so it's Orlando taking this one by a big margin. This crowd was stunned by the manner in which their team was dismantled. You know what? Shocking. I don't care what the matchup is. You never expect a road team to come in and just cruise to the kind of win they did tonight. And now let's catch up with David Aldridge, who's standing by from the sideline. All right, Dave.
Apareceu o que eu queria que aparecesse, sim. Mesmo que não fosse eu, né? Não tem problema. É do time. A vitória é do time. Vamos lá pro resumo. Se a aposta é 41, a gente dobra, tá bom? Vitória pelo dobro do placar, uma atuação dominante em cima dos Pelicanos. E eu fui o pontador do time, 16 pontos em 15 minutos, 2 rebotes, 5 assistências, 7 de 8 arremessos, 1 de 1 em bolas de 3, 1 de 2 em lances livres, 2 mais de 18, responsável por 27 pontos. Mas o Vucevic pegou 12 rebotes, né? É muita coisa. Pegar 12 rebotes é muita coisa no jogo. Merecido. Aí o girozinho em cima do Alonso. A bola de 3. E aí comecei a ter show de bandejinhas. Infiltraçãozinha pra cá, infiltraçãozinha pra lá. Poucos lances, mas uma atuação simples e eficiente. Essa é a chave. Mais uma grande vitória para nós. Tamo indo com esse jogador da carreira 2. Thank you, Kevin. Jay, congratulations on the win. Now, what can you take away from this win that can help you guys the rest of the season? Hey, DA, man, I love our energy and effort tonight, man. We have so much talent on this team, man, and it really comes down to how well we focus on what we want on the floor. And as long as we don't get up ahead of ourselves, we can be dangerous, and we are dangerous. Yeah, y'all are definitely looking like a team nobody wants to play in the playoffs. Congratulations, guys. All right, David, great job. Thanks so much. Yo, Che, what's up? I want you to meet Chris. All right, he trains a lot of our guys in the offseason. Oh, I know Chris, man. I follow you on Instagram. What's up? Big fan of your game, Che. For real? Yeah, gotta respect someone that stands up for what's right. Hey, I appreciate that, man. So look, if you ever want to get in the gym, just hit me up and we can get to work. For sure. I got a lot of trust in Chris, all right? Use him. He's a good resource. Will do, man. I'll take you up on that. Appreciate your trust, Coach. All right, guys. Hey, Che. Yo. They want you in the press room. Okay, I'll be in there at 10, all right? Thanks. Nice game, Che. Thanks, D. You must be looking forward to facing those guys again. You know what? I don't know about that. We respect every team in this league. This night was just one of those nights where everything was working for us and nothing was working for them. That happens sometimes. But it doesn't mean we got their number or anything, all right? They got a bunch of good players over there, and we still respect them. Agora nós vamos poder escolher o uniforme, né? Vamos poder escolher o uniforme aí, sem dúvida nenhuma. Deixa eu botar lá no jogo do meu Bucks. 10 rebotes e 9 assistências. Já tem um double-double. Vem aí para o triple-double. Agora, Giovannone, primeiro ataque do Miami. Novamente, obrigado a você que acompanha a NBA aqui na ESPN nesta quarta-feira. É notório o avanço, a evolução de Drew Holiday em relação a Eric Bledsoe, hein? Ah, sim.
Sem dúvida alguma, né? Mas além disso, Rômulo, o que eu mais gosto, assim, é de que a bola não tá tanto na mão do Giannis, né? Porque principalmente a equipe do Miami defendeu muito bem nos playoffs da última temporada, porque era muito concentrado o ataque no grego, né? E aí agora a bola se movimenta muito mais. Começou com umas médias um pouco mais baixo nesse início de temporada. Acredito que ele vai aumentar essas médias, né? Mas o ideal seria não aumentar tanto para que a bola continue girando como a gente está vendo aqui hoje. Este é o Tyler Hero, acionando Adebayo contra Middleton. Hero tenta a invasão, Hero se desvencilhou e anotou com muita eficiência o arruaceiro Tyler Hero. Daqui a pouco o Olynyk e o Dragic voltam à quadra pelo Miami. Este é Chris Middleton, buscando belo passe para o DiVincenzo, que anota mais 2. Milwaukee mantém a vantagem aí de 12. Que passe do Middleton e que bobeada do Duncan Robinson, que perdeu o homem, deixando ele completamente livre embaixo da cesta. Para outro erro agora de Milwaukee, o Avery Bradley agradece, belo passe do Bam Adebayo. São 10 de vantagem para o Milwaukee Bucks, restando 6:15 neste terceiro quarto na Flórida. Ontem o Milwaukee amassou Miami 144-97, hoje vai liderando por 10. Seja pelo cuidado com os produtores, com o meio ambiente ou com o futuro, fazer a coisa certa é importante. E quem realmente se importa com um café excepcional, sabe que ele tem que ser feito com cuidado. Nespresso. What else? O que faz a Budweiser ser a Budweiser? O sabor marcante no começo, suave no final. Budweiser, King of Beers. Beba com moderação. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, step you stay, I'll be watching you. Every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Guys that are legends because the number retired. Like in the team in Greece, you know how my number retired. Maybe in 15 years, 20 years, maybe my number is up there next to Kareem, Oscar Robinson. I hope I'm there. Aí palavras de Giannis Antetokounmpo. Eu aproveito então aqui nessa geral, nessa quarta-feira de muita NBA aqui na ESPN. Bom, Memphis 60, Boston 86. Os Celtics vão vencendo o Boston que ontem venceram o Indiana Pacers. Atlanta 97, Brooklyn 94. Está na reta final do terceiro quarto. Uma alta pontuação que era esperada, hein, Giovannone, no confronto entre Atlanta Hawks e Brooklyn Nets. De um lado aí a dupla Kyrie Irving e Kevin Durant, né? Já esperado, muitos pontos da equipe do Steve Nash, com o Mike D'Antoni do lado, então muito estímulo ao ataque. E do outro lado, Trae Young, né, jogando de maneira sensacional nesse início de temporada. O Trae Young tá com 20 pontos. Antetokounmpo! Aberração no modo avião no dueto com Chris Middleton. O Trae Young com 20 pontos. Interessante que o maior pontuador do Brooklyn na partida até o momento é o Joe Harris, com 19. Não o Durant, que tem 14, nem o Kyrie Irving, que tem 8 apenas. A gente vai atualizando aqui. E de novo em destaque a ação sedutora. Middleton no alto. Elevação para Antetokounmpo e a enterrada.
Passe espetacular na medida, né? Jogada bem feitinha, bem executada, bloqueio no timing certo, o passe saindo no tempo exato também. E aí a gente vê o lance em câmera lenta fica ainda mais espetacular. Em andamento também, Charlotte a 34, Dallas 29. Encerrado o primeiro quarto. Tem um confronto também, Lakers e San Antonio, tá 37-29 para os Lakers. Se enfrentam novamente na sexta-feira com o ESPN. Rebote do DiVincenzo. Augustin, devolução para o Dante. DiVincenzo no alvo. Absoluto para a bola tripla. O Dante DiVincenzo. Kelly Olynyk. DiVincenzo, 15 pontos já, hein? Kelly Olynyk, direto para a rede. Respondendo aí para o Miami. Segunda bola de 3 para ele. O DiVincenzo também com 3 bolas de 3, né? E muito agressivo. Preciso da longa distância. 3 de 5 do perímetro de DiVincenzo. Middleton. Giannis Antetokounmpo. Indomável. Verdadeiramente indomável Giannis Antetokounmpo. 15 pontos, ficou uma assistência ainda do triplo-duplo. Goran Dragic apanha um rebote, não converte. DiVincenzo com a sobra. 8-1-69. Augustin. Trabalhando a bola no jogo de meia quadra. Evolução do Bobby Portis. O choque com a Adebayo. E a falta marcada. E a pancada com a Adebayo é pra sofrer mesmo, hein? Pra sofrer e anotar a placa, né? E essa no Antetokounmpo, hein? A verdadeira aberração, Giovannone. Pois é, né? Você vê que o tamanho do braço, né? O comprimento faz com que ele consiga passar por cima praticamente do Adebayo. Agora o Middleton não converteu, então vem Goran Dragic. 8-1-69, Dragic para invasão, para bandeja. Com coragem, com audácia. O veterano esloveno anotando 2. E se ele não troca de mão ali, ele tomava o toco. Se ele continua com a mão esquerda, o Antetokounmpo ia chegar nele. Você vê, porque ele simplesmente mudou a mão. Foi o tempo suficiente para que o Antetokounmpo não chegasse, conseguisse bloquear. Antetokounmpo, defensor do ano na temporada passada. Portis, Bobby. Agora não converteu lá do cotovelo. Hero, conexão excelente para Avery Bradley. Grande visão do Tyler Hero. Alimentando o Bradley. Tem tempo na quadra. Miami luta bravamente para se aproximar no placar. Tá aí um detalhe. Tyler Hero, sintonia fina com Avery Bradley. Olha o break. Conectividade. Conectividade é ter bons treinos dão boas badges. Estar em casa e continuar voando quando não está. É ter a maior cobertura 4.5G do Brasil. É já ter o 5G para descobrir um mundo de novas experiências. Conectividade é ter velocidade e qualidade onde você estiver. Conectividade é claro. Claro, você merece o novo. Nós estamos de volta em NBA aqui na ESPN. Você com Guilherme Giovannone. Nos comentários, Romulo Mendonça, narração. 8 pontos de vantagem para o Milwaukee Bucks. O Tyler Hero foi inclusive o 10º rebote dele nessa ação. E com a bela assistência para o Avery Bradley com a hashtag gratidão, viu, Giovannone? E você vê ele com o rosto ali fazendo sinal pro Avery Bradley, né? Que ele percebeu que o Chris Middleton não estava olhando, não estava prestando atenção. E é uma vantagem clara ali, uma cesta fácil pro Miami, né? Voltar um pouquinho e forçar o Budenholzer a pedir esse tempo. Hashtag gratidão, neném, do Bradley para o Tyler Hero. Miami luta. A maior marca da carreira do Hero em rebotes, com 10. Bobby no alvo. Aquela bola tripla que castiga.
A 14ª do Milwaukee na noite. Aí o Dragic. Olynyk tenta a invasão. Serve o Avery Bradley. Sem hesitação. Manda muito bem o Avery Bradley. Wes Laker não foi para a bolha. Assinou com Miami para a sequência da carreira. Um veterano de 10 anos na liga. 10 anos na NBA. Teve bons momentos na temporada regular antes da interrupção da última temporada. Drew Holiday não converte na luta. A Shua e o Olynyk. Tá com vontade o calouro. Avanço do Goran Dragic. Os dois brigando ali para ter um rebote na estatística, né? Uma luta gigante, hein? Tyler Hero. O Holiday pressionando. Quanto ao Avery Bradley, eu lembro que foi um jogo até que eu fiz com você, hein, Giovanni? Ele, no dia 8 de março, pouco antes da interrupção pela pandemia, teve um Lakers e Clippers que o Avery Bradley anotou 24 pontos. Sim. Foi fundamental na vitória dos Lakers. Ele anotou pelo menos 10 pontos em 20 ocasiões na temporada passada. Por motivos pessoais, não foi para a bolha da Disney. E esse ano não seguiu com os Lakers, assinou com Miami. E é um jogador que contribui muito. É muito efetivo em marcação de perímetro e também tem bom arremesso, o Avery Bradley. Exato, né? Ele fazia um ótimo trabalho defensivo com a equipe do Lakers, onde ele colocava muita pressão no armador adversário. Ou seja, então a equipe do Lakers sempre subia muita defesa por causa do Avery Bradley. E no ataque ele estava tendo esse aproveitamento para abrir bastante a quadra para o LeBron e o Anthony Davis bater para dentro. Ele vindo para o Miami, eu acho que é um jogador que encaixa muito com a filosofia aí do Eric Spoelstra, né? De muita defesa e essa situação, esse jogo coletivo no ataque com bolas de 3. O pessoal de Miami ficou reclamando de interferência do Bobby Portis, mas a pontuação foi validada. Agora o Achua foi desarmado, Connaughton na transição, Augustin pro arremesso no corner. Agora o DiVincenzo precipitado, Tyler Hero com domínio. Reta final do terceiro quarto. Grande jogo NBA aqui na ESPN. Tyler Hero! O arruaceiro que seduz com grande jogada individual. Antetokounmpo. Hero tá com um double-double. Tá com um duplo-duplo, Tyler Hero. 13 pontos e 10 rebotes pro Hero. DiVincenzo. O arremesso foi lamentável. Goran Dragic. Linha quadra de ataque, a Shua. Lá na pintura, Hero contra Connaughton. No corner, o Vincent, que é um jogador de two-way, né, de duas vias. Vai pro arremesso e cai dele, Gabe Vincent. A vantagem também desmorona para 3 pontos. Grande arremesso do Vincent. E mais uma assistência aí do Tyler Hero, né, que está dominando o jogo nesse terceiro quarto. Silenciador ativado. Giannis Antetokounmpo com a bola tripla. A segunda dele na noite. 2 de 5 do perímetro. 18 pontos para o Antetokounmpo. Milwaukee lidera por 6. Goran Dragic no comando. 1 minuto restando no terceiro quarto. NBA aqui na ESPN. De novo no corner o Vincent. Dessa vez sem sucesso. Connaughton com a sobra. Para o Precious Achua, o novato, ele batalha de uma forma insana na pintura. Cada ação, Antetokounmpo e a falta. Só que aqui ele sofre a inexperiência, né? Do Antetokounmpo. Sabe que tem um novato marcando ele. Vai para cima, faz aquele Eurostep muito bem, né? E aí força o Achua a cometer a falta. É uma visita ao site oficial do Miami, em especial a página que destaca toda a luta contra o racismo e a luta pela justiça social no hit.com/Black Lives Matter. Antetokounmpo convertendo o arremesso. Essa é a nossa última transmissão da NBA na ESPN em 2020. Ela volta nessa campeã. Deixa eu ver, pô. Deixa eu ver. Volta. Tá vermelho ainda, gente. gente. Primeiro dia do novo ano em 2021, na sexta-feira, com Lakers e Spurs. Antetokounmpo com 13 pontos no terceiro quarto. 20 pontos no total.
Do Dumbledore é nós? Dumbledore é nós? Dragic. Pra ele aí também. Sim. Da equipe do banco, no terceiro quarto. Do Hero. Entendi. Miami. Breaking Bad. Bom destaque. Você foi pra direita, né? Vocês largaram a rampa aí, pô. É, ó, pitch deduzinho. Tem que comunicar pra ficar sempre, entendeu? Não então, é tipo mais assim, um calouro, o pitch... é um segundanista, mas segue tórrido. O Tyler Hero. Jogadaça dele. Domínio de bola, controle ali, batendo a bola, depois terminando o arremesso praticamente com uma mão só, quase caindo da quadra. E para definição, Giovannone, vem o Antetokounmpo para o Augustin. Invade, busca opção ainda. O Augustin tentou arremesso em vão. Questão de 2.7 no terceiro quarto. O Antetokounmpo estava pedindo a bola que não foi devolvida pelo DJ Augustin. Uma retificação até para 3.5 na reposição lateral aí do Tyler Hero. Já saiu pro banco o Antetokounmpo. Olenek. Hero. Pro arremesso, ela cai. Eu já falei, ele é tórrido. Ele é fogoso. É um arruaceiro devastador. Tyler Hero. Foram 13 pontos dele no terceiro quarto. Tem 18 no total. Ele impulsiona e coloca Miami no jogo. Tyler Hero. Que jovem. E a de 3. Olha essa aí. No último instante. Desaba a bola tripla. E a vantagem cai para 3 pontos. Tyler Hero. Olha o Ray. Coming back means reliving everything I can, like it's the first time. Life will be full of possibilities again. That's what I felt, and that's what you will feel. I'm astronaut Daniel Levis, and I know what it's like to be isolated from the world. Aprecie com moderação. Estamos de volta NBA na ESPN. No intervalo, comentava aqui com o Guilherme Giovannone como realmente é fantástico o Tyler Hero. Demais, hein, Giovannone? Você está mutado. Eu acho que você está mutado. E eu estava mutado. Ou ficou sem palavras diante sem palavras do desempenho do Hero. Bateu até uma ansiedade aqui de querer falar bem dele. Esqueci de tirar de desmontar o microfone aqui. Teve um tocaço do Brook Lopes e o DiVincenzo não converteu o Achille. O rebote é dele. Só dele. Como é guloso também na disputa pelo rebote o Achille. Hero de novo em ação. Dragic. Agora o DiVincenzo no resgate sensacional. Thanasis Antetokounmpo na passagem, a falta contra Milwaukee. Posicionado o Olenek. Vamos para o último período aí com um jogo agora bem equilibrado, hein, Giovannone?
Exatamente, né? Principalmente com o Tyler Hero assumindo todo esse protagonismo, ainda mais com o Jimmy Butler não estando em quadra, né? E o Dragic com essa função de vir mais do banco. O Tyler Hero vai acabar sendo um dos principais anotadores da equipe e hoje que deve assumir esse protagonismo nesse final de jogo. Olynyk, devolução para Goran Dragic, impecável, diretaço, 8-0 na arrancada de Miami e o jogo empatado. Que simplicidade que ele joga, mas dá uma segurança para essa equipe de Miami, sempre metendo a bola na hora decisiva. Thanasis Antetokounmpo para enterrada. Devidamente alimentado por Middleton. Ficou feliz o Middleton. 7 assistências para o Chris Middleton. Dragic. Busca opção, ainda avança Thanasis no combate, Olynyk recebe e depois tem falta marcada. O Olynyk é outro jogador que veio muito bem do banco, já 10 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E principalmente aquela intensidade, né, que o Eric Spoelstra adora nele, né? Defensivamente vai muito bem, cava faltas de ataque. E no ataque consegue abrir a quadra para a equipe do Miami, seja arremessando, seja fazendo esses cortes nas costas da defesa. Bom, ele converte aí o primeiro arremesso livre, o Kelly Olynyk. Bom, grande jogo, hein? Grande jogo nessa noite de quarta-feira aqui na ESPN. Eu acho que o jogo de ontem, né, com aquela vantagem de 47 pontos, foi meio que um acúmulo de vingança, de sede de vingança que tinha o Milwaukee, né, com a derrota nos playoffs. E também com a derrota para o New York Knicks, né? Então pagou dobrado o Miami. Thanasis com a sobra, Lopes também. Voltou para quem? Pro Vincent, voltou para Miami. Nova York com 2 vitórias seguidas. O Julius Randle jogando muito pelos Knicks. Entre outros, o Thanasis deu toco, mas o Dragic insistiu. Depois o Achua lutou bravamente com o Lopes em infração. Falta do Brook Lopes. Mas me impressiona a intensidade e energia do Precious Achua na luta no garrafão, pro rebote, com posse. Joga com muita raça e luta com muita intensidade, independentemente se está enfrentando alguém mais alto ou até mais forte fisicamente. Você vê que isso é uma característica da equipe do Miami. Eles escolhem jogador com essas características, né? Ou seja, jogador que talvez não seja o mais talentoso, mas que jogue na intensidade que eles querem para toda a equipe. Antetokounmpo contra o Vincent. Jogo já paralisado aqui em infração. E segue empatado. Falta justamente do Gabe Vincent. Uma boa falta, né? Porque ele estava numa desvantagem de tamanho contra o Antetokounmpo. Faz a falta embaixo, coloca no lateral, não está no bônus ainda, né? Falta inteligente do Gabe Vincent. Forbes. O arremesso foi terrível agora. A posse vai voltar para Miami com a possibilidade de assumir a liderança. Detalhe do Mike Budenholzer. Em turnover, 19-9 para Miami. Liderando nesse quesito negativo. Tyler Hero. Kelly Olynyk. Já vai pro arremesso. Monumental. Liderança de Miami. 9-6, 9-3. Kelly Olynyk. E é isso aí, né? A primeira liderança desde 29-28 no segundo quarto. Chegou a perder por 14. Agora lidera por 3. Com Tyler Hero fundamental e o Olynyk, que você acabou de destacar, também decisivo, Giovannone. Sendo mais uma assistência do Tyler Hero, mas não foi um grande passe, né? Porque o Olynyk estava em movimento. Você tem que fazer um passe já em projeção de onde o jogador vai estar, né? Ainda assim o Olynyk mostrou a qualidade que tem na bola de 3. 15 pontos o Olynyk. E agora a falta de ataque do Forbes.
momento delicado para o Milwaukee Bucks, até de certo colapso. Miami lidera por 3, de novo em destaque. O Forbes, um empurrãozinho, o Dragic foi embora e a falta de ataque foi confirmada. Tá claro, essa é uma das coisas que a gente sempre falou muito, principalmente nos playoffs da temporada passada, da equipe do Miami, né? Mais uma bola de 3 do Dragic. Espetáculo com o Goran Dragic. Aulas e palestras com Goran Dragic. 9993, Drew Holiday. Adebayo por trás, Forbes com a sobra. Vai pro arremesso e converte na meia distância o Forbes. Só para completar, a equipe do Miami, ela continua jogando sempre da mesma maneira. Olha um pouco do placar porque sabem que tem um plano de jogo e seguem esse plano de jogo. Por isso, tem sempre essa chance de virar no final. Os bancários a 48-36 para Miami. Que resgate do Olynyk. Recomeça o jogo de meia quadra com ele. Goran Dragic. Holiday sofrendo com a Adebayo. Dragic é mortal! É o verdadeiro dragão! Uma labareda fantástica, Goran Dragic no perímetro. Miami abre vantagem, 7 de vantagem. Olha o break. A transmissão da NBA é um oferecimento Forte Territory. Encare a transformação. Budweiser, marcante no começo, suave no final. Claro, conectividade é claro. Samsung Galaxy S20 FE, tudo nas cores que você ama. Bradesco, em 2021, volte a brilhar. TV Samsung QLED. O que faz a Budweiser ser a Budweiser? O sabor marcante no começo. Suave no final. Mas o time começou Budweiser, King of Clears. fazendo muita coisa no ataque. Todo mundo contando, todo mundo fazendo cesta, todo mundo recebendo bola, todo mundo jogando. Coming back means reliving everything Isso I está can, sendo muito bom like para it's o the nosso first time. Life will be full of possibilities again. That's what I felt, and that's what you feel. I'm astronaut Daniel Levis, and I know what it's like to be isolated from the world. Aprecie com moderação. Dragic now, 5 to shoot. Dragic a three-pointer. Dragic from downtown. Goran's the leader of this team. He plays hard every single possession. Being the Dragon, we need him to be. I follow his lead. This league is built on talent. Goran is a talent. The general fans out there don't realize what a competitor he is and has been this entire career. You don't think being mentored by Steve Nash makes a difference? 12th year overall, 6th year in Miami. All-star a couple of years ago. Probably the most underrated guy on the team. My team, my coaching staff, they trust in me, they give me confidence, and I'm just speaking. Goran Dragic vindo do banco e que bancário maravilhoso. 26 pontos, 9 de 15 no arremesso de quadra, 4 de 5 no perímetro. Primorosa performance do Goran Dragic. Destaca também para o Olynyk com 15 pontos. E Miami liderando por 14-4 neste quarto período. Guilherme Giovannoni. Sempre quando volta do intervalo, o Giovannoni fica emocionado. Eu fico emocionado, sem palavras. Agora há pouco foi para ficou sem palavras com o Tyler Hill. E agora foi com o Goran Dragic. Pois é, Romulo. Ele é realmente um jogador experiente que parece sempre manter a calma, né? E em momentos quentes tem uma seleção de arremesso muito boa. Isso faz com que o aproveitamento dos seus arremessos melhore, né? Então você vê aí ele assumindo esse protagonismo com essa jovem equipe do Miami, sem o Jimmy Butler principalmente, faz com que os jogadores, toda a equipe fique mais tranquila e quase uma ponte aérea espetacular agora. Mas o Adebayo ainda manteve a posse. Tyler Hero sempre ameaça.
Conexão aí com Duncan Robinson. Com grande visual, tem falta. Com o Chris Middleton. 102-96 era o Jimmy Butler. Aparentemente. Here's Clarkson. 20-point game for him in the Kyrie Irving, red hot now in the fourth quarter. 10 in this period. Hawks down 4, but not for long. Cam is going to get another opportunity at the line. Great attack downhill and not being afraid of the shot blocker and Allen. Cam on the drive here, doing what you're supposed to do, but Allen goes up, and it was Joe Harris right? who fouled him. You didn't have to bring that arm down. You had help on the back line with a big guy. Yeah. A reminder of ACC college basketball coming your way. We have 2 games for you on Saturday. It'll be Louisville and Boston College at noon. Clemson, Miami at 2 Eastern time. Go Heels. Oh, sorry. Yeah, they're just over at McCamish tonight. Yeah. Taking on Georgia Tech. We're probably winning. I really don't know, but, you know. Vince, Georgia's playing Mississippi State, too. Stegman. Are they good this year? They're unbeaten. I don't know. Here is Kyrie to the rack. Kyrie taking over. He's taking over. Yeah. 132-128. The Hawks take a timeout. Well, we saw this enough in Cleveland. Now we're getting another dose in Brooklyn. It's just his patience. You see his patience, keeping the ball low. And now he's like, fourth quarter's my time, and he's doing it. Our customers have told us extra space is one of their top priorities when traveling. It's stolen by Davis. And so it's the Orlando Magic with a sizable lead as the quarter wraps up. They're ahead 16 points. Their transition game has been in full effect. We've got more NBA basketball coming your way in just a minute. During his tenure in Utah, Coach Quinn Snyder has quickly earned the appreciation of his players, including Rudy Gobert. It's very key to have a coach like that. He really takes everything, with heart, and he wants us to be the best defensive team in the league, as I do. And I think when the coach and the players are on the same page, usually, good things happen. Coach Snyder doing a terrific job with his team. Just a great tactician, and he's clearly got his guys buying in to his message. And glad to have you with us, folks. Second quarter of basketball. This game has not exactly been neck and neck, but plenty of time left in this one. And a very convincing performance from the Magic so far. Well, you have to love what they've done offensively after that first period. Crushing it, absolutely crushing it. Shooting lights out, building here early on. Where else can you get access to the game's best every night? Let's go! Where else can you make a fast break? From one live game to hundreds of others. Where else can you watch every team or just your team whenever you want? On your phone, TV, or tablet. Only here on NBA League Pass. Call your TV provider or go to NBA.com/watch now to order. You're good enough. Just go out there. Atlanta Hawks basketball is brought to you by Georgia Natural Gas. We're Georgia's Natural Gas. By John Foy and Associates. And by your local Ford dealer. 132-128 Brooklyn. Still lots of time left. 4:06. Trae Young and the Hawks look to regroup and make another run at it here and get this first one of a 2-game road series in New York. Bob Meek, Vince Kelly, great to have you with us tonight here on Fox Sports Southeast. Trae,
off the mark. Allen rebounds. And it's plenty of time. It's less than 4 minutes left in the game. You don't have to rush. You don't have to panic. They've been playing very good basketball. Like Kyrie, this guy just taking every shot now. Yeah, that was a tough shot, though. That was good defense. When's the last time KD touched the ball? It's okay. Right. Reddish. Oh, nice. Hawks needed that basket. Oh, Collins went down. Yeah, John's hurting. Beautiful up and under. Boy, he hurt his back. Kyrie. Oh, and they're going to call a whistle. The Hawk bench explodes on Capers. Hawks were a man down because Collins was hurt. Let's see what happened. John is not walking well as he goes back to the other end. John Collins, he's waiting for the ball. He got hit in his lower back. Oh. It was Cabarro. Man. Well, John's going to stay in. Of course he is. And then the foul on Hunter. Oh, wow. 132. And now we got to reach in here on DeAndre. And there was some confusion here at the end of this one. Nets are coming 5-on-4. Oh, man. What did he do wrong? So Capers looked like he said that he grabbed him, but he did not. Wow. And they've called a technical foul on Trey. A double. Wow. Hunter and Kyrie. Hunter? He rarely ever talks. Exactly. He get a technical, you know it's something serious. Okay. Well, it tells you he didn't commit the foul. Correct. And that's what, And he didn't. When we saw that, it was like, there was no, Kyrie basically jumped into him. Yeah. Oh, yes, I would have had a nice conversation with Mr. Capers on behalf of... Can you have a nice conversation with him? Yeah. With them. Trey. Tip. Oh. It remains a 4-point game with 3:04. Again, there's still plenty of time. Oh, nobody home in the corner. I was just kidding about James Capers. He is. He's a great ref, and so is his dad. When his motor's running, though, yeah, he can get a little feisty. Yeah, man. 134, 130. Well, I tell you something, guys, that could be a big turnover if the Hawks can get something going here on the offensive end. Right. Bogdanovich guarded by Kyrie. Allen's got Collins. John barrels in, steps in, left hand good off the glass. That makes me feel good because John and I used to talk about using that left hand, and to see him not only use it late in the game, but use it in traffic against a shot blocker like that, that makes me feel good to see that. At least he listened to one or two things that I said. Colapso. Já é oficial o colapso do Milwaukee Bucks em quadra, viu, Giovannone? Yes, it was. But Kyrie on the other end, a wild shot. I mean, that delay again. Did you see it here in the post? Like we talk face to the Euro and believing in that left hand. I think last year, the last 2 years, defenses would cut that right hand off and he would not use it because he didn't feel comfortable and confident. And it just tells me he worked very hard this summer on using it, and it's just great to see him use it in a big game like this. No doubt. Kyrie for three. Wow. Oh, my. That one hurt. Yeah. Under 2 to play, 137-132. Trey coming right back. He'll stretch out and lay it in. Again, no help on the backside. Allen coming way late. Good drive there by Trey Young. 26 for Trey. Kyrie, a 15-point fourth quarter. His teammates content to let him shoot it again. No, that's not a good shot. Allen couldn't corral it. Big guy, you got to hold on to the ball there. Hawks push. Reddish to the corner. Hunter to tie it. With 1:25. And Durant said, you know what? Give me the ball. Let me give you a break. Collins has him up top. KD for three. Nope.
Hawks hustle to get the rebound. Great job. Great box up. 1:03 left. Great box up. Down by 3. Trey. Cameron Jovem, defending. menino jovem, perdeu o controle da bola, menino jovem. 10 seconds on the shot clock. Menino jovem, precisa da bola de 3, menino jovem, foi lá dentro e a falta no colo. That, you saw it coming, Vince, but it did take a while to unravel. And that just tells me Trey is maturing. Right there, he takes a tough 3 last year. Now he's getting downhill, creating, and he also, his other option, you see here, gets downhill. He has, obviously, the dump off, and on the backside, he has DeAndre Hunter for an open 3 as well. So that's showing growth, and he's watched film and learned how he can get better for himself and for his team. And that's what good point guards do. To become great, you got to be able to communicate, make adjustments, and help your teammates grow. And that was a perfect example in the pass to John Collins. 2 big free throws for John. 1-point game with 43 seconds. Big stop here. I like the double team, either one of these guys. And if you're going to lose to like Jared Allen getting the dump off. Kyrie with another dagger. You don't want this guy going one-on-one. I mean, like you said it earlier, you can't stop him one-on-one. He's the best one-on-one player in the game off the dribble. Yes. That pushes the Brooklyn lead to 3, and the Hawks take a timeout. 32.2 left. Kyrie has now taken 27 shots tonight. And no. 17 fourth-quarter points. Some of them shots came at an opportune time because they were struggling. Yeah. And the Nets have scored 37 points in this fourth period. Well, it's been the John Collins and Trae Young show as far as the starters, and Bogdanovic comes off the bench and he has 20. So, you know, you got some balanced scoring. Well, Vince is going to be back with us, folks, on January the 18th. That's the MLK Day Unity Game presented by Chase. The Hawks take on the Timberwolves. And to learn more, visit Hawks.com/MLK. Unprecedented partnership with the King of State. The Hawks will debut the new 2021 MLK Nike City Edition uniforms and the coordinated court here January 18th. Love those unis. Yeah. Guys, here's what I'd like to see personally out of the timeout. A pick and roll with Trey and John with Bogdan on the backside as your roll-up guy for 3. Because you're either going to allow, you're going to give Trey the layup, you're going to give John the lob, or you're going to get the backside 3. Well, what you're going to have here, you're going to have a lot of switching going on here, too. It's 32 seconds to go, and so they're not going to try to give up a 3. They'll give up a 2 before they give up a 3. Bogdanovic for the tie. Just off the rim. Allen the rebound. Foul him. Yes, that's a guy you want to put on the line. You can hear him yelling foul. Durant jams it. They beat the press. Timeout Atlanta. Talvez devesse ter tentado um outro chute. Chute diferente. Yeah. With that, the Nets take a 5-point lead. Os Nets abriu a diferença para 5. E agora tem a chance de foul. Durant gets up court quick, and once he get there, forget about it. You can do about that. But these are the things, like Bob, you said this earlier, these are the mistakes that you make now to learn later on in the end of the season, going into the quote-unquote playoffs, if that's where you're going to be. Because now when it's playoff time, you won't make that mistake. You foul early. You foul when it's 22, 23 seconds on the clock and extend the game. And you don't allow those 2 points. You make them get those 2 points from the free throw line. Now, we'll give the Hawks the credit from this respect. Some of these shots that Kyrie Irving hit is impossible to guard. For sure. So they've done a good job of keeping them on the perimeter. You make that kind of shot, what can you do? You can't do anything about that. It's good defense, but you're going against better offense. Yeah, I'm saying as far as just the little nuances like that. Like the tackle Allen. Yeah, as soon as he rebounds, he has to go down. Yes. He has to go down. 141, 136. I think one of the great things for the Hawks, they get to apply these lessons right away in Brooklyn Friday night. Yes. And we'll have it for you right here.
Cleveland comes in Saturday. Is here the pick and roll to the backside of Bogdanovich. Hunter for three. Yes! That cuts it to 2 with 8.1. You gotta foul him even though it's KD. They're whacking at it pretty good. That stops the clock at 6.3. So the referee's not going to call a strip up. If, Cam, you can see when he fouls. Well, here you see the pick and roll with Trey, John, backside with Bogdanovich, or front side with Bogdanovich or Hunter. You open the floor up and you have options that way. You see here, Cam is first. He's trying to strip up. Referee's not going to call that. He's not going to call strip up. They usually call strip down. And that's when they call foul. So that's why he didn't immediately call the foul. Well, that's one guy that's pretty much automatic at the free throw line. So, 21 of 25 coming in, and he's 6 for 6 tonight. This is the big one. 8 décimos. And he's got it. That puts the Nets up by 4 with 6 seconds. Hawks get a lay-in from Trey. 1.8. The unfortunate thing is some people are like, okay, why didn't they call the timeout? They don't have it. And pressure on the inbound. But this is the game. These are the type of games the young players, the young Hawks players need to be involved in. Need to understand what happened. Where did we go wrong? The little things that we can do to avoid being in this situation when we scored 41 points in the first quarter and we're playing so well. How do we get ourselves back in the game when we're playing bad? We got a defense. You got to be able to step up your defense. To score 141 points on the road is a ton of points. Even at home, that's a ton of points. So they've done the job from an offensive standpoint. Is that you got to get stops down, at the end of games. Give us one, KD. Nope. 145, 141. 0.8 of a second. Rondo gets it in. Trey will not shoot. And Lloyd Pierce says so long for now to his dear friend Steve Nash. And the Brooklyn Nets get the first of this 2-game series in Brooklyn. Vince Carter, thank you. That was so much fun. That was fun, man. And Nick, what a great game for the Hawks. It was a great game for the Hawks. I love the way they played throughout the game. Just some problems they had on the defensive end, some miscues, but that's something that they can fix. For sure. This is what they need, like you said, and I think you'll see this team grow because now you get. You can talk about it all you want about how you play when you're in these situations, but you have to go through it. You have to fail before you succeed. Well, especially your young stars on the team. They got to go through these type of games. So they go back and look at films and see what not to do. But it was a great test for this team tonight. But the Hawks, you can't be mad the way they played. They played well. They get to see what they did do well as well. Exactly. Well, the guys will stick around. Vince and Nick will be on Hawks Live postgame coming up. We'll be right back here in Brooklyn on Friday night. We'll do it all over again, Hawks and Nets. But next, it's Hawks Live from the studio and our coverage with the fellas. It's all for you on Fox Sports Southeast. Stay with us. Exatamente. A NBA continua com tudo, né? Voltamos aí às rodadas duplas, as quartas e as sextas a partir da semana que vem. Muita NBA para o fã do esporte. Aqui o Tyler Hero, grande destaque, 15 rebotes para ele hoje, além dos 21 pontos e 2 bolas de 3. A maior marca da carreira dele em rebotes, esses 15 rebotes para 21 pontos para o Tyler Hero. Joga demais o Tyler Hero. Grande vitória. Ontem o Milwaukee venceu com marcas históricas na bola tripla, 29 no total. E hoje Miami respondeu com 119 a 108. Um abraço, hein, Giovannone? Um abraço, Romulo, um abraço a você e aos amigos fãs do esporte. Até a próxima. Então, repetindo, muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo desse ano na NBA e na ESPN. Foi demais, apesar de toda a dificuldade. 2021 vem aí e espero que você continue conosco. Um abraço e até a próxima ESPN Fox Sports. Juntos na torcida. Tchau, tchau. É isso aí. Se acabou lá, se acabou cá.
E agora eu vou jogar mais um pouquinho. Jogar o segundo tempo e daí eu vou descansar. Porque eu também quero descansar. Não, Mavs! Quero ver o Mavs jogando contra os Hornets. Já vi os outros jogos. Estamos perdendo. Estamos perdendo. Isso, o Lakers é brincadeira, né, meu? Começou a temporada e já metendo 3-1 já. E já tá ganhando o Spurs de novo. Runaway. Nice game. Great performance by Evan Fournier. Yeah, it's been a great performance from him. Really staying focused on quality shots. And many of those quality shots have been jumpers. A very high percentage of those in the first half. Well, we've got a moment. Let's set the floor. Brought to you by Gatorade. All fueled up for the second half. So on the floor for Orlando. At the 4 and the 5, we have Gordon and Vucevic. Fournier out there with Dimes. And it's Isaac in at the 3. Here's Dimes. Outside Gordon. Pass to Fournier. Clock at 6. From deep three-point range. Sinks it. What range from outside. Wow. Fournier's got the first basket of the third quarter. Tô de longe, hein, Fournier? Poke loose. Conley dishes to Mitchell. Beyond the arc. It's hauled in by the Magic. They've shown some strength in the paint today. Their Touchdown. work on the boards has been impressive. Well, they say the post-up big man is dead and gone in the NBA, but don't tell that to Nikola Vucevic, an offensive focal point, and he does some of his best work on that low block. Now here's Conley. Outside Bogdanovich. Orlando grabs the miss. Vucevic has got his 8th rebound here tonight. And you look at the footwork of Vucevic inside, his moves and counter moves, terrific. Shades of Kevin McHale, and that's something he's continued to develop in the pros, a response to defenders who often surpass him athletically. And you can see the defense broke down there, allowing him to get all the way to the hoop. The Jazz shoot their third free throw attempt of the game. O'Neal's check in for Mitchell. E o Donovan Mitchell fora do jogo, hein? Que coisa, hein? É o craque deles. Smitty, when things get heated between two players, we often see a double technical call. But should the instigator be penalized more if it can be determined who was the instigator? I agree, Kevin. I just don't like sometimes when two guys get into it and you just automatically call a double technical. Because strategy-wise, if I was playing Kevin and their best player had a technical already, I would get into it just so I can call a double technical and hopefully he'll be gone. Now, wait a minute. Did you really? Honestly? No, we did. I mean, I think that, Kev, back in the day, you saw, like, Patrick Ewing, for instance. He had a tech. We would just send somebody out there just to see a couple plays. If we can get him thrown out. Especially now, if you just call a double technical the way they do, a lot of star players would have been gone. Well, if it ain't broke, don't fix it. They keep getting it in the paint and continue to score consistently. O'Neal inside. He's against Gordon. Ingles trying to get open. O'Neal misses. Very cold start to the second half. 1 for 5, looking for some continuity. And so it's Conley bringing up the ball for the Utah Jazz. From down low. And the shot goes in from Rudy Gobert. Nice job by Rudy Gobert. What concentration on that shot by the big fella. Magic have gone 5 of 6 so far from the field in the second half. Tremendous efficiency. Here's Dimes. 5 points in the game. He feeds it to Gordon. Passes it to Isaac. 5 on the clock. Pass to Silva. Over Conley.
That one off the back iron and out. Jazz have gone 2 of 6 from the field here in the third. The shot's good on the assist by Engel. And that's now 7 points for Mike Conley. Masterful control by Mike Conley, keeping his eyes on the rim and nailing the shot through contact. Here's Dimes. Outside Gordon. Isaac passes to Vucevic. Over O'Neal. The Magic again can't hit. You almost have to assume he's going to knock those down when he is that open. Ingles finds Conley. Out to the right wing. Gordon against O'Neal. Over Gordon. And again it's Utah. And now the first timeout called here for the Magic. And coach can't like what he's seeing, trying to get them refocused. It's so easy to get run over when you lose even a little edge. Look for them to come out much more aggressive. O comentarista falou certo aí, tem que continuar agressivo porque não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar. São 25 pontos, mas são 25 pontos. Provavelmente eu vou ser trocado agora, né? Vou pro banco, que é o que tem acontecido normalmente. Deixa eu olhar o banco do Magic. Se eu olhar o banco e eu não estiver sentado no banco, é porque eu vou descansar. Going with an almost entirely new group. Sabia. Bradley's checked in for Rudy Gobert. Davis Sabia comes in for Bogdanovich. George Niang, he's checked in for Joe Ingles. And it's Jordan Clarkson in for Mike Conley. So Orlando going with an almost entirely new group. Eita! Ó o coach. Terrence Ross comes in for Isaac. Mesma coisa aconteceu no Staples Center na derrota contra os Lakers. Não deu minuto de jogo. Os Mavs tomaram 2 ataques seguidos e já pediu tempo. Parou. É, coach, missão vai ser difícil sim. O time nem engrenou ainda. And it's the Magic with the ball, following the bucket by the Jazz. Here's Fultz. And the bucket is good. 3-point play chance here for him. Smitty Snyder, also an All-American in high school, 2-time Washington State Basketball Player of the Year in high school. Led Mercer Island to a state title and then experienced coaching in college, the G League, and abroad. He's a lifer, and he's been around the game far and wide. Donovan Mitchell's checked in for the Jazz. That free throw good from Fultz. Well, last season, the NBA expanded the three-point shootout contest to 10 contestants with All-Star Weekend. Smitty, do you ever wish that you'd had another shot at it? Yes, indeed, Kevin. I didn't shoot it as well as I wanted to in that contest. Whether they added 10 or more or 20 players, I just wish I had another shot. But it's over, and now I can dream about it. Now here's Carter Williams. No points in the game yet for him. And it's blocked by Bradley. Here's Niang. Clarkson on the wing. Kicks it to Mitchell. Shoots from 12. Davis on the follow. Smooth. Guys, very good job getting himself in close enough that he could just tip it back in. Well said. Those kind of plays in the offensive glass can tell the story sometimes, can't they? Now here's Ross. 6 points for him. Back to Carter Williams. And there's the pass to Fultz. Rebound collected by Clarkson. Woo,
blown opportunity right there. Won't get many chances easier than that one. Bamba with the block. The main thing you get with Bamba, imposing defender, shot blocker, alters everything in the paint. Bradley kicks to Mitchell. And the three off target. Carter Williams feeling it out a bit. The fadeaway. And the last second attempt does not go in for him. And at the end of the third quarter, a huge lead in this one may already have been decided. Orlando out in front, delivering the blowout. Live from Vivint Smart Home Arena, you're watching 2K Sports. And from a recent huddle, let's listen in on head coach Steve Clifford. Good offense, right? We got back every time, and we're doing a good job down there. Everything's in front of us. Keep working together. Just stay with it. This is how we got to play. This is how we got to play. Let's go. And happy with the efforts of his team on both ends. Steve Clifford just wants to see more of it. And, you know, you can just see everyone trust each other out there. The energy is high, and that's when this group is at its best. And there have been two very different performances from these teams today as we get going in quarter number 4. They've got Williams-Goss, and it's Niang in at the small forward. That's the 5 on the floor for the Jazz. Utah with the ball, following the miss by Mohamed Bamba. Niang passes to Williams-Goss. Here's the floater, and the layup is good. Williams-Goss has got the first basket as we get going in the fourth for Utah. Here's Augustine bringing it up now for the Orlando Magic. They're off to Denver after this game as they apply their skills at the Pepsi Center. That is game 3 of this 4-game trip. Count that one for Williams-Goss. Williams-Goss has got 4 this quarter. No hesitation. He just takes off and takes it the distance. Yeah, he's a one-man show in transition. Impressive play, taking it right to the rim. And 2 shots coming up at the line as he gets fouled on the shot. Utah called for the foul. And right now, Bamba's still working on the offensive side, but the intent is there, able to draw that foul. Oh, take a break, take a break. 2 shots. 2 shots. And that one falls for Bamba. A lot of people think, Steve, querido there are 3 Bamba, factors necessary menino to Bamba. achieving organizational success. Ownership, and ownership. What do you think? I guess it's ownership. I think it also comes down to trust. Trust in anything gets you a chance to be successful. And Steve, you know, it's just about establishing that culture, isn't it? Yeah, it is. I think you got to have identity, a culture that everybody wants to be a part of. You know, the comparisons to Rudy Gobert are understandable. Bamba's insane reach really helps on both ends of the court. And Smitty last season, a career high in scoring for Mike Conley. Also assisting at a career high pace. And now in his 30s, Mike Conley, not only a model of consistency, he's just getting better. No good on the free throw. What I appreciate about Conley, the assist to turnover ratio for his career has been outstanding. He hits the second from the line. And it's the Magic with the ball. Inside. And there's Ennis on the assist by Augustine. Ennis has got his first 2 points. Not just selling for something along the perimeter. Excellent job. Okay now, Conley. Down low.
Here's Gobert, and slam dunk by Gobert. I like Gobert's attack mentality around the rim. You can tell he loves to throw it down. Left side Fournier, and it's in. Basket number 6 for him thus far. He has only missed 2 shots from the floor. Another good play. This is how they built the lead, calling on the right guys at the right time. The reason why they stayed aggressive, and they have not let up this entire night. And at this point, I wouldn't expect them to. Conley gets the bucket. One of Conley's calling cards, getting into the paint and converting, even though he's often the smallest guy on the floor. Now here is Augustine. And for a team schedule that includes 4 games and 5 nights, sports writers have introduced the term schedule losses due to fatigue. I just don't think that's very good, but it's the reality right now. Yeah, it is. And sometimes, Kevin, you know these games, you travel a lot. Your legs are just done, and that's when you have to rely on a total team, play more guys. But it happens. You can't get out of this quicksand. You're going to have those type of losses. Here's Conley following the basket by Evan Fournier. Outside Bogdanovich. Stolen by Bamba. And now Bamba pushing it up. No one back to stop him. And he gets the bucket. Bamba's got 4 points in the quarter. Loving the toughness there from Bamba. He just needs to keep proving that he's not to be messed with. Conley against Augustine. And no one near Clarkson as he lets it go. Misses the 3. Fournier, that's for 2. Rebound collected by Clarkson. And I was sure that was money on that one, but everyone is afforded an easy miss or 2. Yes, let's look on the bright side. You got a great look. It's a play that you might want to go back to again. Conley against Augustine. The shot comes out. Gobert with the defensive effort. Trying to finish out the game strong. You have to recognize who has the hot hand and get him the ball. They keep calling his number, which is partly how they've dug this hole. Augustine against Conley. Here's Fournier. Miss number 4 for him from the floor. 7 for 11 field goal attempts. Augustine with the steal. Smitty, the NBA now permitting teams to sell international sponsorships. I mean, the league just continues to grow globally. They have done a fantastic job. Teams can now enhance their visibility with this deal, and their internet makes this all possible when you get a chance to watch these teams all over the world. Yeah, that's a good point. And that's his strong suit, the ability to find his way through the D and finish at the rim. Outside Fournier. Pulls it from the elbow. Ball's knocked loose. Stolen by Clarkson. Here's Bogdanovich, and Utah again with the bucket. And Bogdanovich plays with good rhythm and pace to his game. Has no problem going to the pull-up J when the D lays off. Time called here. The Magic decide to talk it over. And Coach can't like what he's seeing, trying to get them refocused. It's so easy to get run over when you lose even a little edge. Look for them to come out much more aggressive. Present our Jordan Player of the Game, Mohamed Bamba. And as you'd expect, he's done most of his damage
in that low block. I mean, that was the game plan, to get it to him in the paint and just let him go to work. And boy, has the big fella delivered. He has just killed them down low. Teams need contributions from everybody to win on the road, not just the stars. And he's done more than his share tonight. An outstanding performance. And the Jazz with possession here. The Magic knocking down the tray. Wide open look. Williams-Goss misses. The defense was begging him to take that shot, and he took the bait, but you can't blame him. Well, guys, this was never really a contest, just a total obliteration, if you will. And you can safely say mission accomplished now for Orlando. It was a standout performance across the board. I mean, it was like watching a cat play with a mouse. They were able to do more or less whatever they wanted. And this will be a big win for them. Lucky win number 13 now in the bag. And with the win approaching, they'll take the first game here of 2 that they'll play against this team. Nice to get that first one out of the way and set the tone. And while there was some nice performances tonight, it definitely ended up being a solid outing for Mohamed Bamba. You can't look back at too many major moments in this game and not see his imprint put all over it. Here's Williams-Goss. After the made shot from Nikola Vucevic. Here's O'Neal. And the dunk by O'Neal. On the heels of this run, you wonder where was this effort earlier on? Well, the question becomes, are they playing that much better now, or has their opponent taken the rest of the night off? Taking no chances. They go on one last run to seal the deal. Not messing around at all. They were focused, relentless, and they got the job done. He hangs in there and cashes in on the second chance points. Just in a perfect position to grab that rebound and then get the putback. And the basket is good, and he's got a chance here for one more at the line. Yeah, outstanding job there of taking Poderia ter dormido sem essa, né, Sul? Poderia ter só segurado a bola, tá? Fez merda. That's good from O'Neal. Here's Dimes. Pass to Vucevic. And so it's Orlando taking this one by a big margin. To come into an opponent's building and dominate the way they did tonight says, I think, Greg, an awful lot about this team. I guess they don't need home cooking to feel at home. I mean, Kevin, just a masterful performance all the way around. Well, folks, that's going to do it for now. Now for Greg. This is Kevin Harlan. Thanks for watching the NBA here on 2K Sports. So long, everyone. Hoje a nossa química com o time deveria ir a 100%, né? Está ainda em 99%. Batemos bem aí o Jazz, 80-58. Deram um Player of the Game pro Bamba, né? 10 rebotes. Nem tem como não ser diferente, né? Nono pontuador do time. O time distribuiu bem a pontuação. 5 pontos, 1 rebote, 9 assistências, 2 erros, 2 de 4 dos arremessos, Sérgio Embose 3, 1 de 2 em lances livres, uma falta, plus mais positivo 17, responsável por 24. Não fiz muita cesta, só distribuí o jogo. Hoje eu distribuí o jogo mesmo. Tá bom, não tava bem assim mesmo. Não tava tão bem mesmo, tava meio sonolento já. Mas tá bom tamanho.
They've done a nice job. Great, I won't deny it. But nobody remembers simple winning streaks. People act like they've won a ring already. They just need to relax. Chill out, everyone. That's all I'm saying. People just need to relax a little. There's a whole lot of season left, and anything can happen. Okay, changing gears, we're going to get into the top numbers from the last week of the NBA action. First, with break. You're listening to Hank and the Hornet on 98.9 The Flex. Back in a bit for more on your Orlando Magic. Orlando Magic. Vamos ganhar mais fãs. Hey! What up, Levi? This party's crazy! Hey, there's a great spread over there. There's some cupcakes that look like headphones. Highly recommend. The pulled pork sliders, I would avoid. Right. It's all over there. All right? Don't be shy. Come on, get out there. Everybody's looking for you. Enjoy yourself. Isso aí, valeu por hoje. Tá de bom tamanho. Um abraço e até a próxima.